Um vento gelado uivava alto nas montanhas nevadas. Nuvens baixas cobriram o sol. Gravemente ferido, Zack Draker ouviu uma voz zombeteiramente chamá-lo de tolo que esperava escapar. Para onde ele levou a relíquia antiga? Apesar de o homem ter perdido os 2 braços e estar morrendo, ele riu e respondeu que ninguém em seu lugar teria contado isso. Seus oponentes perseguidores ficaram furiosos com o bastardo arrogante. Um deles queria finalizar o cara na hora, mas o segundo o impediu. Eles precisam entrar em contato com o time principal. Através de um cristal mágico, ele transmitiu a mensagem de que haviam capturado o Fantasma do Norte e estavam pedindo confirmação de suas coordenadas. As coordenadas foram confirmadas e o destacamento principal prometeu chegar em breve ao local. Os caçadores não entendiam como suas presas ainda resistiam, apesar de tais ferimentos. E por que o Fantasma do Norte precisava de uma relíquia que o imperador estava caçando? Embora esse idiota não precise de um motivo, ele está apenas provocando todo mundo. A raiva tomou conta dos homens. Eles haviam sofrido tanto por causa do fantasma, queriam recompensá-lo por seu tormento. Até que a força principal chegasse, eles poderiam tornar o resto de sua vida miserável. Eles jogaram uma moeda para decidir quem torturaria o prisioneiro primeiro. Mas Zack Draker tinha outros planos. Ele agarrou sua mão que estava ao lado dele e colocou-a no ferimento. Um flash mágico percorreu minha mão. Zack Draker foi o primeiro despertador fracassado da família. Devido ao fato de ele ter nascido em uma família de matadores de dragões com um corpo incapaz de usar aura, ele foi incapaz de despertar como os cavaleiros costumam despertar. Portanto, ele foi expulso da casa de seu pai como uma espécie de lixo. É por isso que ele tentou de tudo para se tornar mais forte e sobreviver. A mão de Zack voltou ao lugar. Ele agarrou sua espada e atacou seus oponentes. A moeda ainda voava no ar. Um dos caçadores a pegou. Zack Draker uma vez ouviu um ditado que diz que se tudo o que você busca é o poder, você acabará sem mais nada. Ele achou que isso era um absurdo completo. Isto é o que dizem aqueles que já têm o poder. O caçador, em sua excitação, não percebeu como seu oponente apareceu diante deles. Ele estava determinado a matar. A cabeça de um caçador voou de seus ombros no momento em que ele estava feliz por ter vencido. O segundo conseguiu agarrar a espada e se defendeu desesperadamente. Mas nada poderia impedir Zack Draker. Sua lâmina perfurou o inimigo e ele caiu com um grito de horror. Os fortes entregarão os fracos e tirarão tudo o que for possível. Esta é a verdade da vida. Mas o cara não estava destinado a escapar. Um grande destacamento principal já se aproximava do local dos acontecimentos. As pessoas estavam sussurrando sobre como esse irregular recuperou o braço. Isso geralmente é uma abominação, mas se você cortar a cabeça dele, ele definitivamente morrerá. Zack Draker não esperou por novos desenvolvimentos, mas atacou ele mesmo os soldados. Uma batalha se seguiu. Embora quase todos os soldados tenham caído nesta batalha, o próprio Zack Draker foi gravemente ferido por várias espadas. Parece que ele terminou. Sangue jorrou da boca do cara. Mesmo não conseguindo se vingar, ele conseguiu roubar a relíquia, que foi caçado pelo próprio imperador. O homem apertou este artefato em sua mão e ergueu-o bem alto. A cabeça de um dragão estava esculpida na pedra. Ele pediu perdão a Alicia, e o sangue de seu rosto pingou no chão. Nesse momento, gotas de sangue caíram sobre o artefato, que Zack ainda segurava na mão, e brilhou com uma luz amarela tremeluzente. As palavras para Zack Draker ecoaram pelo ar. Sua forte vontade é capaz de despertar um poder antigo. A cabeça de pedra do dragão brilhava cada vez mais. A alma do antigo dragão está impressa na vontade daquele que persiste. Um brilho intenso de luz cercou o moribundo. Eles formaram contornos vagos de uma figura. A voz continuou a dizer que medidas foram tomadas devido à emergência. Zack Draker está disposto a aceitar ajuda? O homem confundiu a voz com alucinações auditivas. Mesmo assim, ele sussurrou que concordava com tudo. Mãos transparentes, envoltas em luz, tocaram seu rosto. A voz disse com alegria que o consentimento foi recebido e o poder irreversível prometido foi ativado. A contagem regressiva começou. 5, 4, 3. A consciência lentamente deixou Zack. O maior choque de Zack Draker foi que, quando acordou, parecia uma criança. Foi difícil para ele acreditar que havia retornado ao passado. Ele ainda se lembrava claramente da espada sendo apunhalada nele. O lugar onde ele se encontrava era muito familiar. Este era o centro de treinamento da família Draker, o berço.
A família Draker de Dragon Slayers é uma das 3 grandes famílias transcendentes. Terakan Draker é um herói que salvou o continente matando o malvado dragão Bahamut durante uma guerra há 1000 anos. Seus descendentes fundaram a família Draker. Todos da família Draker têm uma bênção de aura. Talvez seja porque eles são descendentes de Teragan Draker. Portanto, eles têm a oportunidade de despertar sua aura de alto nível e se tornarem cavaleiros. Todos despertaram a aura, exceto Zeke Draker. A voz disse que o sistema de administração estava reiniciando. Zeke pulou de surpresa. Ele ouviu isso? A voz continuou a dizer que a alma do desperto estava confirmada e 100% sintonizada. Com os olhos arregalados, Zeke ouviu enquanto a alma do desperto recebia a vontade do antigo dragão e se fundia completamente com ele. Ele obteve acesso à parte do sistema. E o sistema foi ativado visualizando a janela de status. As janelas abertas do sistema se iluminaram na frente de Zeke. O menino pensou que provavelmente de alguma forma conseguiu ativar a relíquia. Ele leu que agora pertence a uma classe rara de curandeiros e seu título é aquele que recebeu a bênção de um dragão antigo. Habilidades de classe: cura, mente calma, restauração de energia. O resto das habilidades, ataque preciso, corte, acerto crítico, estavam no nível iniciante. Para surpresa de Zeke, sua mão conseguiu passar por essa tela estranha. Ele leu as habilidades da classe. A professora disse-lhe que no território as pessoas se dividiam em turmas, dependendo daquilo em que eram boas. Cada turma treinou uma técnica especial conhecida como habilidade. Se a classe de Zeke for um curandeiro, ele poderá usar a cura. O garoto decidiu testar suas habilidades de cura para ter certeza de que o que estava escrito na janela de status era verdade. Zeke ergueu a mão e ela brilhou. Em sua vida anterior, ele se tornou um curandeiro aos 20 e poucos anos, logo após a abertura do salão etéreo. Acontece que seu salão etéreo já está aberto. Isso encantou o menino. As luzes de sua aura se espalharam pela sala. Ele agora percebeu que mesmo que seu corpo treinado não estivesse mais lá, ele havia retornado ao passado com suas habilidades e memórias. Comparado com quem ele era antes da regressão, ele está agora numa posição melhor. Para aproveitar esse benefício, Zeke resolveu descobrir o que tinha à disposição, mas ele foi interrompido por uma batida na porta. O menino não tinha lido tudo, mas agora sua tarefa era tirar aquilo da vista do público. Ele gritou que estava ocupado, mas o único servo de Zeke Draker, Decker, entrou na sala sem ser convidado. Decker não conseguia acreditar que o garoto ainda não estivesse pronto. O que ele está pensando? Zeke perguntou para o que ele deveria estar preparado e percebeu que o servo não conseguia ver a janela do sistema. Isso deixou o menino feliz. Decker pairou sobre ele como uma pedra e perguntou ameaçadoramente como o Sr. Zeke conseguiu esquecer tudo. Zeke lembrava-se de ter medo de Decker quando criança e, embora agora tivesse a inteligência de um homem de 32 anos, as lembranças da infância o faziam olhar para o criado com medo. A habilidade de classe Calm Mind foi ativada e Zeke sentiu sua cabeça clarear. Toda a ansiedade desapareceu num instante. Zeke Draker apreciou esta habilidade útil. Ele leu atentamente as informações na janela do sistema, enquanto Decker o repreendia indignado por ter esquecido um evento muito importante. Zeke respondeu que se lembrava do teste de evolução de Pancration. Todos os Drakers são treinados no Cradle Training Center a partir dos 7 anos de idade. Eles passam por um treinamento básico rigoroso durante 5 anos. Os instrutores avaliam os alunos todos os anos na luta com espadas e no Pancration sem barreiras. Os adversários são designados pelo instrutor, mas já houve casos em que os próprios alunos escolhem com quem querem lutar, desde que ambos concordem. Por falta de regras, alguns sairão da luta lesionados, e outros nem sairão. Mas como esta competição determina a turma em que os alunos do centro de treinamento serão matriculados, as crianças não têm escolha, a não ser lutar com todas as forças. O instrutor falou na frente da fila de alunos. Todos sabiam que esta competição era a componente final da avaliação. O instrutor sênior Pan Mark ficou agradavelmente surpreso ao ver que todos os presentes estavam animados e deu a ordem para iniciar o exame. Zeke ficou em uma fila ao lado do resto dos alunos e os ouviu sussurrando que ele deveria ter vergonha de aparecer com todos depois de sua humilhação passada. E esse perdedor era realmente um dos descendentes diretos de Draker. O instrutor chamou a primeira dupla de lutadores e os meninos começaram a batalha. Desde o primeiro minuto, o punho mais forte do adversário atingiu a mandíbula do adversário.
Zeke sentou-se na primeira fila e avaliou os lutadores. O resultado da batalha estava claro para ele. Isto é o que acontece quando você não assume a posição defensiva correta. Antes ele tinha muito medo desses testes, mas agora via claramente que todos os alunos não eram nada. O cara sentado à sua frente de repente viu Zeke Draker bocejar calmamente. Com tal visão, os olhos do menino brilharam com fogo laranja e ele sorriu ameaçadoramente. O instrutor chamou Zeke Draker e seu oponente Leon. Os dois meninos estavam prontos, mas Zeke caminhou em direção ao campo de batalha estranhamente relaxado. Leon começou a zombar de Zeke, perguntando se a humilhação do ano passado foi suficiente para ele. Por que ele está aqui de novo? Leon Conrad era rival de Zeke quase todos os anos, e todos os anos obrigava o menino a implorar por sua vida. A família Conrad acreditava que era preciso ser capaz de fazer truques sujos para se tornar um verdadeiro matador de dragões. Zeke se perguntou por que esse pedaço de merda era primo dele. Em sua vida passada, os 4 irmãos de sua linhagem direta nunca tiveram a oportunidade de se conhecer. No entanto, havia mais de uma dúzia de primos que ficaram muito felizes em zombar de Zeke Draker. Leon, nessa época, sugeriu que Zeke participasse da competição todas as vezes porque ele é inferior e não sabe quando fugir. A habilidade Calm Mind foi ativada e Zeke ouviu com tédio esse idiota que estava na frente dele. Mas com seus insultos, Leon ultrapassou os limites e Zeke avisou que hoje ele não faria cerimônia e daria um soco na cara do primo. Isso fez Leon rir. O que um pedaço de merda defeituoso pode fazer? Ele agarrou a cabeça de Zeke e ele foi imediatamente jogado para trás por um golpe forte. A habilidade de acerto crítico foi ativada. Zeke nem sequer se mexeu. Leon agarrou seu rosto e gritou desesperadamente de dor e surpresa. Zeke olhou para sua mão. Ele só queria dar um soco normal, mas a habilidade foi ativada sozinha. Embora fosse difícil para o menino controlar suas habilidades normalmente, o instrutor correu até Leon no caminho, repreendendo Zeke Draker. O sinal para iniciar a batalha ainda não havia sido dado. Zeke ficou surpreso. Quem disse? Preste atenção. Prepare-se para um verdadeiro campo de batalha. A vantagem está do lado de quem ataca primeiro. Zeke riu. Pac Mark ergueu a cabeça e olhou para o menino. O instrutor incutiu nele uma sede de sangue. Leon disse que estava tudo bem. Ele pode lutar. Ele vai matar esse bastardo inferior. Zeke sentiu que seu oponente era estúpido demais para aprender a lição imediatamente. Assim que o instrutor deu a ordem para iniciar a luta, Leon correu em direção a Zeke em uma velocidade vertiginosa e deu um soco no rosto dele com toda a força. Zeke ficou surpreso. Ele já estava com medo, mas os punhos de Leon não doeram nada. É verdade que você precisa ter cuidado com o contra-ataque de esquerda. Zeke lançou um contra-ataque, mas Leon antecipou seus movimentos e esquivou-se habilmente do golpe, deslizando por baixo do braço do oponente. Então Leon deu um golpe e agarrou o menino pela perna tentando jogá-lo no chão. De uma forma incrível, Zeke saiu do controle e abriu distância de Leon. Pac Mark ficou surpreso. O que ele vê? Uma criança de 12 anos não pode ter tais instintos de combate. Quando Leon se esquivou do contra-ataque de Zeke e tentou derrubá-lo, Mark pensou que Leon venceria. Mas Zeke deu um soco no queixo de Leon e se libertou. Zeke estava muito calmo, apesar de seu contra-ataque ter falhado. O menino demonstrou a concentração e a precisão necessárias para desferir um golpe tão preciso e eficaz. Este é o Zeke Draker que ele conheceu? Leon pensou com raiva que não poderia fazer nada contra seu oponente. Nesse momento, Zeke chutou a coxa de Leon. O golpe foi inesperadamente forte. Leon não entendia como esse bastardo poderia se tornar tão forte. E Zeke ficou feliz por desta vez ter conseguido controlar seu poder e não matar seu primo. O sistema ativou a habilidade de classe de Zeke, Sentidos Aguçados. E ele foi capaz de ver, como se estivesse em câmera lenta, para onde voava o punho do oponente. Foi fácil para Zeke fugir. Ele conhecia esse sentimento. Agora que descobriu como controlar o éter, ele pode acabar com essa luta. Mergulhando sob a mão de Leon voando em sua direção, Zeke agarrou-a. Ele virou o menino com força e o jogou no chão. Ativar a habilidade. Ataque preciso ajudou Zeke a causar danos devastadores a seu primo. Essa habilidade ajudou a atingir os pontos fracos do inimigo. Leon não aguentou tal ataque e gritou que estava desistindo. Sob os gritos de espanto dos espectadores, Zeke nem pensou em parar. Afinal, até um idiota como Leon precisa aprender uma lição.
Respirando pesadamente, Zeke levantou-se e aconselhou Leon a se lembrar disso pelo resto da vida. Ele se virou para os alunos da escola, que o olhavam surpresos, e gritou que já era hora de eles também pararem de cochichar sobre ele. Se eles quiserem dizer algo a ele, deixe-os descer um por um e dizer diretamente na cara dele. Um dos meninos levantou-se e anunciou em voz alta que estava desafiando Zeke Draker para o Pancration. Jaqen Wardeck, outro primo de Zeke, tinha algo a dizer ao seu insolente primo. Zeke achou que este era um desafio maravilhoso, mas seria chato para eles lutarem sozinhos. Ele propõe que o servo de Jaqen, Liam Stone, também vá contra ele. Neste caso, Jaqen terá pelo menos alguma chance de não perder imediatamente. Zeke riu durante todo o estádio. Jaqen percebeu que esse idiota acabara de humilhá-lo. Zeke confirmou isso alegremente e ficou surpreso ao ver que seu primo era tão inteligente. Jaqen prometeu espancar o garoto atrevido até a morte. Eles entraram no campo de batalha e o instrutor avisou estritamente Zeke para não fazer nada antes do tempo. Liam Stone acompanhou seu mestre, e Zeke olhou para o criado com interesse. Foi uma surpresa vê-lo novamente. Em sua vida passada, Liam Stone foi um rei mercenário. Como servo de Jaqen, Liam frequentou o Cradle Academy, mas, como era um parente distante, ficou sem educação. Ele implorou para ser admitido na Academia Valhalla de Ensino Superior, mas no final, Liam juntou-se à Ordem de Cavaleiros do pequeno estado de Baranon. E assim que Baranon caiu, Liam tornou-se um mercenário, mas em tempos difíceis, as pessoas procuram os fortes. Depois de um longo período como mercenário, ele se tornou um cavaleiro vermelho e fundou sua própria guilda, os Mercenários de Pedra. Sob sua liderança, ele uniu os maiores grupos de mercenários, razão pela qual foi apelidado de Rei. Quando o Império contratou os mercenários de Stone, Liam entrou nas guerras continentais. E Zeke, junto com os nortistas, enfrentou Liam no campo de batalha. Mas nesta vida tudo pode ser diferente. Pac-Mark deu o sinal e Jaqen atacou seu primo. Zeke rapidamente bloqueou o golpe que voou contra ele e, segurando a mão de Jaqen, disse com desgosto que pediu aos oponentes que atacassem ao mesmo tempo. Com um puxão, Jaqen libertou a mão e declarou indignado que não iria seguir os truques baratos do idiota. Sem terminar a frase, ele lançou um chute lateral mirando na cabeça do adversário. Mas Zeke bloqueou habilmente o golpe, apresentando uma defesa. Jaqen deu um pulo para trás, surpreso. Ele não esperava tanta agilidade do primo. E Zeke aconselhou Jaqen a dar uma boa olhada na próxima vez antes de acertar. Com estas palavras, ele correu para o ataque. Todo o corpo do menino estava envolto em explosões de sua aura forte. Vendo um punho voando em sua direção, Jaqen cobriu o rosto com as mãos. Ele estava muito assustado e não conseguia entender que o Kudak era apenas um engano. O menino errou um golpe forte na perna. Continuando a atacar Jaqen, Zeke explicou-lhe por que ele e o servo deveriam tê-lo atacado juntos. Porque sozinho Jaqen Wardeck não é nada. Jaqen gritou em desespero para que Oian viesse em seu auxílio e acabasse com o idiota. Embora Liam tivesse apenas 12 anos, como todos os meninos, ele era muito mais alto e mais forte. Zeke sabia que a coisa mais desagradável em lutar contra ele era sua mira insana. Liam Stone tinha braços muito longos e fortes. Se ele atacar primeiro, Zeke não poderá fazer nada. O menino colocou um bloco de proteção perto do rosto e se preparou. Era preciso ser o primeiro a tomar a iniciativa e ele atingiu o inimigo. Sua habilidade Cut foi ativada, o que ajudou a desencadear uma série de ataques contra o oponente, impedindo-o de ver. Parecia que Zeke Draker estava atacando de todos os lados ao mesmo tempo. O instrutor e os espectadores olhavam o que estava acontecendo com rostos compridos. Claro, eles nunca tinham visto nada assim. Técnicas de luta do norte em Midlands, onde as espadas reinam supremas. Mas o corpo de Zeke estava falhando. Ele realmente não tinha feito nada ainda, mas já estava sem fôlego. As juntas gritavam que não aguentavam, mas o motivo não foi apenas Zeke, mas também o monstruoso treinamento físico de Liam Stone. Sem contra-ataques ou evasões, ele simplesmente resiste sem perder a vigilância. Quando ele era o rei mercenário, ele era mais agressivo. Agora estava claro para Zeke o quão forte o inimigo era, e o corpo de Zeke estava no limite. Ele precisava tirar seu oponente do controle. Ele reuniu todo o poder do éter e da aura em um só golpe e o atingiu. Liam se esquivou, o que parecia impossível. Zeke tinha certeza de que Liam Stone não viu a transmissão com seus próprios olhos. Todos os lutadores aqui têm instintos malucos. Liam agarrou a mão do menino e o jogou. Sua força era incrível. A habilidade.
Sentidos aprimorados, ajudou Zack a prever os movimentos de seu oponente e escapar do controle. Ele conseguiu capturar o próprio Liam. Ele apertou o pescoço com os joelhos. Não importa quão forte seja o corpo do oponente, ninguém consegue durar muito tempo sem oxigênio. Mas não foi tão simples. Liam acertou vários golpes fortes no corpo de Zack, e ele foi capaz de afrouxar o aperto em seu pescoço. Depois disso, os adversários se dispersaram e continuaram a bater uns nos outros. Ambos os meninos estavam nos estágios finais de fadiga. Mas Liam claramente venceu, porque era maior e mais forte. Shaken estava exultante. Liam destruiu Zack Draker. No dia seguinte, Decker, servo de Zack, disse ter ouvido falar que seu mestre foi ferido durante o Pancration. E embora Zack negasse, o servo pediu insistentemente para deixá-lo ouvir o pulso do menino. Zeke percebeu que Decker queria verificar se o garoto havia despertado sua aura. Quando ele pegou sua mão, viu que a aura do menino estava brilhando em azul. Ela foi transferida para a mão de Decker. Isso assustou o servo. O cara é realmente um cavaleiro azul? Decker testou cuidadosamente a força interior do menino. Dar uma aura a outra pessoa é difícil por si só. Mas se uma pessoa é capaz de controlar sua aura com tanta precisão, então provavelmente é um cavaleiro azul. Nem todos os cavaleiros são iguais. Eles são divididos de acordo com suas habilidades de combate e capacidade de controlar a aura. O espadachim branco é de nível iniciante. A maioria das crianças são espadachins brancos antes da cerimônia de bênção. No nível do espadachim amarelo estão aqueles que despertaram sua aura e descobriram a fonte da força interior. Todos os alunos do berço tornam-se espadachins amarelos após a cerimônia de bênção. Assim que puderem controlar livremente sua aura, eles poderão receber o título de Cavaleiro. No nível do Cavaleiro Roxo, é possível fortalecer sua espada com uma aura. O Cavaleiro Azul pode manifestar uma lâmina de aura. E o reino daqueles que ultrapassaram seus limites, o reino que o rei mercenário Liam Stone e Zeke Draker alcançaram antes do Cavaleiro Vermelho regredir. Também existem Cavaleiros Negros, mas existem apenas alguns desses monstros. Decker continuou a verificar o pulso de Zack e o garoto se perguntou como um homem tão experiente se tornou seu servo, mas ele ainda não seria capaz de detectar o éter de Zack. Apenas 2 pessoas neste mundo podem usá-lo. Soltando a mão de seu mestre, Decker perguntou diretamente o que o menino estava escondendo dele. Ele respondeu que era mais provável que Decker estivesse escondendo algo dele. Houve um silêncio constrangedor. Zack o interrompeu. Ele estava apenas brincando, não preste atenção nisso. Decker perguntou por que seu cargo havia mudado tanto. Zack achou que a pergunta estava errada, porque ele mudou só agora era a pergunta que Decker tinha que lhe fazer. De agora em diante muita coisa vai mudar. Tudo cairá em seu devido lugar. Tudo o que o servo precisa fazer é seguir Zack. Decker entendeu tudo e curvou-se diante do jovem mestre. Ele preparou a sala de treinamento como o menino havia pedido. Zack saiu da sala pensando que, se Decker fosse designado para ficar de olho nele, ele deveria ficar perto dele para extrair informações. O problema era que Zack não sabia quem havia ordenado que ele fosse cuidado. O menino não achava que fosse alguém do lado materno. Talvez um dos irmãos e irmãs. Ele entrou em sua sala de treinamento pessoal. E verifiquei as mensagens do sistema. A habilidade Cut foi atualizada para avançada. Talvez tenha algo a ver com a frequência de seu uso. A habilidade foi ativada durante a batalha. Acontece que Zack o teve antes. E se ele aprender algo novo, uma nova habilidade será acrescentada? E qual é a diferença entre apenas uma habilidade e uma habilidade de classe? Eles são ativados da mesma maneira. As habilidades do dragão não podem ser exibidas e requerem 10 pontos de karma para serem desbloqueadas. E eles só podem ser obtidos destruindo monstros. Há escuridão em suas masmorras. Mas Zack precisa se tornar um cavaleiro roxo para chegar lá. Ele estava interessado em saber por que regrediu ao passado e que tipo de sistema era. Essas habilidades e classe lhe disseram que tudo estava ligado àquela antiga relíquia. Mas o menino tinha tão pouca informação. Ele decidiu deixar todas as questões de lado por enquanto e começar a treinar para ficar mais forte. Existem 2 forças conhecidas no mundo: a aura dos cavaleiros e a mana dos mágicos. Os cavaleiros fortalecem sua aura nas masmorras. Os mágicos fortalecem sua mana com a ajuda de círculos. Essas 2 forças estão em extremos opostos do espectro. Portanto, ao despertar uma, a pessoa não será capaz de despertar a outra. Infelizmente para Zack, ele não conseguiu despertar nenhum deles. Sua família o expulsou,
E durante suas andanças ele conheceu um mestre que lhe deu muitos conhecimentos diferentes. A coisa mais útil que aprendeu foi a cura e o salão etérico. Graças à câmara de éter desenvolvida pelo mestre, Zack Draker conseguiu controlar a energia da natureza, o éter. Ele e o mestre são os únicos usuários de éter no mundo. O menino estava treinando intensamente com a espada, mas depois de 2 horas ele estava tão cansado que poderia desmaiar. Ele enxugou as mãos ensanguentadas. O sistema ativou a habilidade de classe, cura, e o sangue parou de fluir das mãos do menino ao longo do punho da espada. A cura é uma habilidade muito rara que Zack nem conhecia até conhecer seu professor. Se um cara usasse isso na frente das pessoas, elas olhariam para ele como se ele fosse louco. É por isso que ele não poderia usar essa habilidade contra Liam. Ele teve que se tratar depois de voltar para seu quarto. Agora que se sentia muito melhor, Zack Draker decidiu continuar treinando. Uma semana depois, no refeitório, todos discutiam as mudanças que haviam acontecido com Zack. Muitos acreditavam que ele usava magia negra, e eles esperavam que o cara conseguisse pacificar os caras mais fortes. Filhos de pais ricos jantavam separados dos demais. Uma boa mesa foi posta para eles. Reina Turum roeu a carne com força. 4 camaradas discutiram um plano para novas ações durante o almoço. Owen Simmons disse ao vizinho que precisava comer melhor para ter energia para lutar com espadas. O primo de Zack, espancado no campo de batalha, ficou irritado e não deu ouvidos aos conselhos de ninguém. Toda a empresa pensava em apenas uma pessoa, Zack Draker. O cara realmente arruinou o apetite deles. Este Pancration foi brutal, mas bastante impressionante. Porém, quando se trata de luta com espadas, tudo muda. Esse idiota não consegue nem segurar uma espada. O humor de alguns dos participantes do jantar melhorou com esse pensamento. Zeke está tão fraco que teve que comprar uma espada especial porque a normal é pesada demais para ele. Leon Conrad acreditava que não fazia sentido perder para essa nulidade. Essa aberração tem sorte. Reina Turum pulou indignada ao ouvir essas palavras. Se todos eles realmente pensam assim, então não têm o direito de serem cavaleiros da casa Draker. Com estas palavras, Reina saiu da sala de jantar. Ao contrário de Pancration, espadas reais são usadas em duelos de espadas. E esta é a causa da maioria dos incidentes no berço. É também aqui que a diferença nas habilidades dos alunos transparece. E 1 mês após os exames finais, terá início a cerimônia de bênção, durante o qual os Drakers despertam sua aura. O instrutor chamou Zack Draker ao campo de batalha, e o menino saiu carregando uma enorme espada no ombro. Reina Turum veio ao seu encontro. Seu olhar expressava determinação e impiedade. Ela gritou que estava escolhendo Zack Draker como oponente. Zeke sacou a espada e apontou para a garota. Ele aceitou o desafio. Reina desembainhou sua espada. Ela ficou surpresa com a facilidade com que Zeke manuseou a enorme espada Claymore. Agora que ela olhou para seu oponente, viu que este não era o Zeke Draymore que ela conhecia. Ele mal conseguia segurar a espada corretamente. Ele despertou a aura, e por isso cresceu tanto. Ela sacudiu todos os pensamentos. O cara não será capaz de intimidá-la. Zeke estava confiante de que conseguiria lidar com isso. Mas lutar contra o Cavaleiro Relâmpago não foi uma tarefa fácil. Reina Turum é conhecida como a Cavaleiro do Relâmpago e fez seu nome durante as guerras continentais. Ela também foi apontada como uma das maiores Drakers da próxima geração, pois despertou sua aura antes mesmo de receber a bênção. Zeke acreditava que Reina despertou sua aura há vários anos, mas não a usou. Eu não queria ultrapassar meus princípios. A luta começou e Reina atacou. Zack bloqueou o ataque dela com sua espada, e ele quebrou a distância entre eles. Ele permaneceu fora do alcance da espada de Reina. A garota atacou novamente, mas o local para onde ela dirigiu o golpe já estava vazio. Zack novamente evitou o contato direto. Ele não esperava que seu oponente fosse tão bom. As arquibancadas gritaram para Reina acabar com seu oponente. Muitos pensaram que a garota estava brincando deliberadamente com o inimigo. Zack bloqueou o chute de Raina novamente. Poucos entenderam que Reina não estava jogando, mas travava uma batalha difícil. Zack derrubou a espada da garota e faíscas voaram com a colisão das lâminas. Mesmo que Zack se mantivesse bem, Reina viu lacunas em suas habilidades com a espada. Mas não importa o quão rápido ela tentasse aproveitar o momento, a espada dele bloqueava seus ataques, como se o cara tivesse previsto suas ações. E imediatamente depois, outra lacuna se abriu. Reina percebeu que tudo isso a lembrava de uma partida de treinamento destinada a treiná-la. 2 espadas colidiram no ar.
faíscas espalhadas por todo o campo, e Reina voou para longe, incapaz de resistir à força do golpe do inimigo. Zeke olhou para ela com entediado. Então foi assim que o Cavaleiro Relâmpago lutou no berço. Ela luta honestamente. Isso é de se esperar de alguém que valoriza seus princípios, mas é isso que a segura. Zeke Draker decidiu ajudar Rhaina a sair de sua concha. Ele assumiu uma postura extremamente baixa. Reina percebeu que o cara queria diminuir a distância de uma vez, mas não deveria subestimar a velocidade dela. No entanto, Zeke rapidamente diminuiu a distância entre eles e Reina conseguiu se esquivar do golpe. A espada de Zeke arou o chão, mas Zeke não parou. Atacou a garota novamente, e sua espada tocou o ombro de Reina. No mesmo momento, uma luz azul clara arrancou a espada das mãos do menino. Sua lâmina voa alto. O público exultou com a vitória de Reina. Ela provou que Zeke Draker é um perdedor. Ninguém percebeu que Reina estava usando sua aura. Apenas Pac-Mark percebeu isso. Quando a espada de Zeke se aproximou dela, ela recorreu ao uso de uma aura quase imperceptível. Mas Reina prometeu não usar aura até entrar na academia. Esse cara forçou Reina Turum a desistir de seus princípios. A menina estava muito deprimida. Zeke apareceu ao lado dela e disse que ainda não havia acabado. Ele bateu na garota com toda a força. Sangue jorrou de sua boca. Os espectadores gritaram que tais truques baratos não deveriam ser usados na luta com espadas. Eles ficaram indignados por nunca se tornarem cavaleiros. Mas Zeke estava confiante de que ainda venceria. Talvez Reina Turum queira continuar a luta? A garota levantou-se com dificuldade. Ela ainda não perdeu. Ele só bateu nela porque ela baixou a guarda. Ela ficou surpresa com tal pensamento. Se Zeke tivesse uma adaga na mão, tudo teria terminado mal. Para todo o estádio, Reina Turum admitiu a derrota. Zeke Draker foi recentemente chamado de lixo, mas agora derrotou um dos alunos mais talentosos da famosa família. Reina Turum. Na cidade em chamas, os soldados recolheram os cadáveres e os embrulharam em estopa. E os jogaram na masmorra, que já estava quase cheia. Dentro de casa, um homem tomava chá calmamente. Seu interlocutor não conseguia entender como Abel pôde ter tanto sangue frio nesta situação. Afinal, eles escreveram para ele que aquele bastardo, Zeke Draker, derrotou Reina. Aquele a quem o homem chamava Abel colocou o copo sobre a mesa e levantou-se. Ele perguntou quanto tempo faltava para a cerimônia de bênção. Seu interlocutor respondeu isso até a próxima lua cheia. Abel achou que era hora de visitar a família e saiu da sala. Seu interlocutor ficou surpreso por ele ir sozinho. O incidente despertou a curiosidade de Abel. Ele estava interessado em saber que tipo de despertar o filho mais novo iria passar. A vitória de Zeke deixou todo o Cradle em estado de choque, e ele simplesmente voltou para a sala de treinamento e continuou seu treinamento. Um mês depois, no dia da cerimônia de bênção, Zeke se lavou e se perguntou como se tornou o Cavaleiro Vermelho em uma vida passada com um corpo tão infeliz. Ele abriu a janela de status e pensou: assim que seu nível de habilidade exceder Expert, o nível aumentará. Ele até conseguiu melhorar sua proficiência em Deadly Steps, habilidade que ganhou durante o duelo. Decker gritou para o cara atrás da porta que eles partiriam em 2 horas. Zeke prometeu que se juntaria em breve. Ele entrou na carruagem e uma fila de cavalos conduziu as carruagens em direção à cidade. Soldados guardavam esta caravana. Zeke pensou, olhando entediado pela janela, que fazia muito tempo que não ia à propriedade principal. Pertence à família Draker e está localizada no território do Ducado de Troia. A residência principal da família está localizada no coração do continente, na Fortaleza das 4 Estações nas Terras Médias. Mas a cerimônia de bênção deve ser realizada na propriedade principal, onde se originou a lenda do Matador de Dragões. Os alunos entraram no grande salão e se alinharam no tapete. Zeke nunca tinha percebido ou pensado nisso antes. Que todos os espectadores são pessoas famosas, sobre as quais frequentemente se escrevem boletins de notícias. A família Draker provavelmente enviou alguém para ficar de olho em Zeke. Quaisquer que sejam as suas intenções, quando virem que ele não consegue despertar, simplesmente irão ignorá-lo. De repente, no meio da multidão, ele viu um homem que não poderia estar aqui. O rosto do menino ficou preto de raiva. Por que esse bastardo está aqui? Muitos cumprimentaram o homem que veio e perguntaram o que o trouxe aqui. O segundo filho da família Draker, Lionblade Abel Draker, respondeu que tinha vindo ver seu amado irmão mais novo. Os irmãos encontraram seu olhar. Zeke sabia que seu irmão era mais adequado para o título de açougueiro do que Lâmina-Leão.
O cara entendeu que de qualquer forma não poderia fazer nada e era melhor se acalmar. Em sua vida anterior, Abel nunca teria comparecido à cerimônia de bênção. Isso significa que as ações de Zack mudaram o futuro? Talvez esta seja a sua chance. Os juízes deram a ordem para iniciar o ritual e chamaram o primeiro candidato de Aaron. Todd se aproximou de uma piscina de água, perto da qual havia uma estátua de um cavaleiro com uma espada enorme. O menino levantou a manga da jaqueta bem alto e ele baixou a mão na água azul clara. A palma da mão do menino bateu em um espinho afiado que se projetava sob a água e estava manchado de sangue. Um brilho azul começou a surgir da tigela e envolver a estátua do cavaleiro. Aaron estava com dor e assustado. Seu rosto estava distorcido, mas ele aguentou. Com a ajuda de um ritual de bênção, cada membro da família Draker despertou sua aura selada quando foi forçado a deixar o berço aos 12 anos. Aaron fez um bom trabalho. Sua aura brilhou por toda a sala. Comparado aos cavaleiros comuns que despertam depois de 20 anos, isso foi incrivelmente rápido. Pac Mark ligou para o próximo aluno. Existem alguns casos raros em que, junto com sua aura, os alunos despertaram o traço de matador de dragões conhecido como supressão de mana. Enquanto Reina realizava o ritual, as lâmpadas de mana começaram a piscar. Essas pessoas se tornariam tão fortes quanto os cavaleiros amarelos, embora alguns pudessem rivalizar com os vermelhos e pretos. O sangue puro desperta neles. Devido à supressão de mana, eles são obrigados a usar luvas especiais confeccionadas pela família, caso contrário não poderão levar uma vida normal. Reina recebeu essas luvas. Este reconhecimento será fornecido com o apoio inimaginável da família Draker. É hora de Zeke Draker se submeter aos ritos. Todos estavam muito interessados em olhar para ele, e o próprio Zeke pensou que esta era a segunda vez que ele estava diante daquela maldita estátua. A última vez foi terrível. Zack se envergonhou na frente de todos. Porém, desta vez tudo é diferente. Zack Draker pode não apenas curar, mas também controlar o éter. Ele colocou a mão na tigela. Além disso, ele não desistiu nem desistiu, ele se defendeu. E ele realmente pediu que a estátua de bronze cuidasse dele. A estátua brilhou com uma luz prateada quando a mão de Zack mergulhou na água. A água na tigela começou a borbulhar. E esse foi o fim de tudo. Isso nunca aconteceu antes. Os espectadores sussurraram surpresos e apenas Abel Draker permaneceu em silêncio. Zack tirou a mão da água. Você não deve esperar que nada mude. Ele olhou com raiva para seu irmão. Por causa dele, ele ficou confiante demais. Uma enxurrada de vozes encheu o salão. O cara não conseguia acordar. Como ele derrotou Reina então? Provavelmente usou algum tipo de truque. Ele desonrou a família. Zeke estava caminhando em direção à saída e pensando que ainda havia muitas maneiras de se tornar mais forte, quando, de repente, o sistema ganhou vida. Ela relatou que houve um problema na determinação da classe devido à falta de informações. Sua classe Healer agora está desbloqueada. Gritos de surpresa foram ouvidos atrás de Zeke Draker. A estátua do cavaleiro brilhava em vermelho. Os espectadores sussurraram que estavam vendo o despertar de um sangue puro. O cara começa imediatamente como um cavaleiro vermelho. O sistema informou a Zeke, que estava perto da estátua sob os raios de luz dourada, que a bênção do antigo dragão selada na alma do usuário havia sido ativada. Abel Draker assistiu à cena com os olhos arregalados. O sistema não parou. Zack leu que o talento de Kim, o sangue de um lutador, despertou nele, e graças à combinação de talentos raros, uma nova classe única foi criada. O Imortal despertou. O público viu um brilho dourado. Isso nunca aconteceu antes. Purebloods acordaram de forma diferente. Ninguém via as janelas do sistema, e Zeke entendeu que muitos teriam dúvidas. Mas se ele disser algo aqui, isso se voltará contra ele. Os espectadores notaram que as lâmpadas de mana estavam em ordem. Talvez a estátua da espada estivesse quebrada? Se a mana não foi suprimida, isso está errado. Abel interrompeu essas disputas. Ele sugeriu ficar feliz porque 2 puros sangues acordaram ao mesmo tempo. E este é um ótimo motivo para comemorar tal evento. Eles trouxeram luvas para Zeke. O menino as calçou e sentiu que eram bem grossas. Zeke Draker conhecia muito bem o caráter de seu irmão, mas por enquanto teria que aceitar sua ajuda. Pac Mark completou a cerimônia de bênção e convidou todos para o feriado. Todos, exceto Zack, correram alegremente para o local da festa. Zack queria encontrar uma sala de treinamento próxima, mas Abel o impediu. Zack não esperava que seu irmão falasse com ele tão cedo. Abel o convidou para o feriado, e ele estendeu a mão para parabenizar o garoto pelo despertar do sangue puro.
Toda a sua aparência expressava sinceridade e alegria. Zeke sabia que se não apertasse a mão do irmão, interpretaria isso como hostilidade. Mas ele não conseguiu levantar a mão para encontrar a de Abel. Mesmo para salvar a aparência, ele não conseguiu apertar a mão do bastardo. Abel suspirou e disse que não havia o que fazer, teria que se contentar com apenas uma reunião. Ele deu um tapinha no ombro do irmão e saiu. Zeke tinha certeza de que isso não acabaria e que eles se veriam mais de uma vez. No salão de recepção, os convidados discutiram a cerimônia. O brilho dourado de Zeke foi bastante chocante. Esta é a primeira vez que isso acontece. A princípio, todos pensaram que ele não havia acordado. E onde está o herói da ocasião? Zeke foi para seus aposentos aliviado. Ele não poderia suportar uma atmosfera tão pesada. Agora ele precisava descobrir o que havia de errado com ele. Todos os sangue puro têm a capacidade de suprimir mana. Esta habilidade prova que uma pessoa pode resistir aos dragões, a fonte de mana. No entanto, como a maioria das máquinas usa mana como combustível, os puros sangues devem usar luvas. Se Zeke fosse de raça pura, haveria lacunas assim que ele tirasse as luvas. Ele abriu uma janela de status, na qual leu que tinha a habilidade de não suprimir, mas de refletir mana. A habilidade Mana Reflection cria um campo de distorção que anula o mana próximo. Antes do ritual, Zeke Draker era um curandeiro e agora é um imortal único. Todos os formandos despertaram com uma aura azul. Apenas Reina tinha um brilho vermelho quando acordou. O brilho de Zeke também era vermelho no início, mas depois mudou para dourado. O sistema informou que o terminal de classificação perdeu informações importantes. Por terminal você quis dizer a estátua de bronze? Assim que o sistema inseriu as informações, a estátua brilhou em vermelho. Zeke até começou a suar com o que entendeu. A estátua de bronze não determina se uma pessoa está desperta ou não. Determina a predisposição do usuário, sua classe. O vermelho é uma classe rara, o ouro é único. A estátua é uma relíquia antiga, usada antes mesmo de Terakan, o fundador da família Draker. Hoje em dia o conceito de classe não existe, portanto, servia apenas para verificar se uma pessoa estava desperta ou não. Eles interpretaram mal o brilho vermelho, o que significava a classe rara e o despertar dos sangues puros. E nem um único chefe da família percebeu isso. Zeke ficou pensando profundamente em frente à janela aberta do sistema. Agora ele tem pontos de karma. Ele decidiu usá-los para adquirir novas habilidades. O sistema os abriu e Zeke viu felizmente que havia recebido a visão do dragão e o poder de um dragão. Infelizmente, o menino não tinha pontos suficientes na habilidade devorador, o que lhe permitia comer muita comida e digeri-la. Ele não se atreveu a ativar o poder do dragão, poderia ser perigoso aqui, e ativou a visão do dragão. Por um momento, círculos dourados com letras estranhas brilharam diante de seus olhos e tudo terminou imediatamente. O cara esperava mais dessa habilidade, mas nada mudou. Embora ele tenha decidido sair para a varanda e engasgado de surpresa. Seus olhos se iluminaram com uma luz dourada. Pareceu-lhe que a estátua que ficava no centro do grande jardim estava agora bem à sua frente. Isso pode ser muito útil. Zeke voltou para a sala e o sistema perguntou novamente se ele precisava de informações sobre o objeto detectado. Ela começou a fornecer informações sobre cada objeto que entrou no campo de visão de Zeke. Um tapete feito no Império das Trevas, uma escrivaninha de oliveira da dinastia Lovern. Zeke caiu numa cadeira exausto. Seu corpo não suportava tanto estresse. O sistema ativou independentemente a habilidade do curador e Zeke se sentiu melhor. Ele começou a estudar as informações novamente, e ele viu que todas as suas habilidades de classe se transformaram em passivas, e seu nível aumentou em 1. Agora seu corpo irá se regenerar por conta própria. Esta é uma habilidade passiva. Zeke estava entusiasmado com as novas possibilidades. Ele pode parecer já ter dominado a cura, mas não é algo que possa ser constantemente negligenciado. Além disso, o efeito curativo é limitado, e o fator de cura é infinito. Ele decidiu dar uma olhada imediatamente e pegou um descascador de frutas. Com esta faca ele cortou a mão. O fator de cura foi ativado e a ferida cicatrizou diante dos nossos olhos. Com tais habilidades, Zeke Draker estava confiante de que se formaria na academia não em 5 anos, mas em 2 anos. A Draker Academy é a academia de cavaleiros mais famosa do continente. Qualquer um está disposto a sacrificar tudo para chegar aqui. O Ducado de Troia, onde está localizada a academia, fervilha de vida na primavera, quando começa o novo semestre. Os alunos com classificações mais altas não são diferentes dos adultos.
Todos são treinados com perfeição. Entre as muitas famílias que apoiam a família Draker, as 3 famílias que têm maior influência são chamadas de grandes famílias. A família Turum é um modelo de força. Seu brasão é um touro. E a representante mais brilhante é Reina Turum. Siemens são representantes da sabedoria e seu emblema é uma cobra. Os Vardek são a família mais rica. E os filhos destas 3 famílias aproveitam a sua posição. Zeke Draker mudou-se para o dormitório de alto escalão Platinum Mansion. Claro, é bom ser de raça pura. A mansão Platinum está equipada com sala de estudos, biblioteca e outras comodidades. Tudo isso está disponível apenas para alunos de alto nível. Mesmo desde o berço não é fácil chegar até aqui. Quanto aos despertos de sangue puro, eles recebem um privilégio especial. Mestre do andar. Todo o andar é conhecido como Platinum. Vários criados cumprimentaram o Sr. Zeke Draker. Zeke pensou com ceticismo que mesmo para sangues puros isso era demais. Nas salas onde Zeke foi conduzido, Decker já estava esperando por ele. Ele entregou a caixa para o cara, em que estava um par de luvas. Eles eram mais confortáveis do que aqueles que lhe foram dados após a cerimônia de bênção. Zeke decidiu que, como tinha um par de luvas novas, seria uma boa ideia atualizar sua espada. Devido à proximidade do Ducado de Troia com as Montanhas dos Gigantes, aqui existem muitos materiais de alta qualidade e artesãos qualificados. Segundo rumores, a primeira arma dos graduados da academia é um Trojan. Zeke disse a Decker que tinha em mente um excelente fabricante de espadas e que ficaria feliz em conhecê-lo. O rapaz entregou ao criado um bilhete com o nome do patrão para que ele marcasse um encontro. Decker nunca tinha ouvido falar do galeão Hubert antes. Ele prometeu contatá-lo agora. Depois que Decker saiu, lembrando ao mestre de lembrar de memorizar o horário das aulas, Zeke começou a pensar que o Itá de Platina estava completamente isolado e ele teria muito mais liberdade para desenvolver suas habilidades de dragão. Houve uma batida na porta e uma empregada entrou chamando Zeke Draker para jantar em nome de Reina Turum. Zeke foi até Reina com uma pergunta silenciosa. Ele não esperava esse convite. Quando viu quem o cumprimentava, quase caiu na gargalhada. Isso é algum tipo de cartel do sul? Reina sentou-se em uma cadeira cercada por caras fortes. Ela deu as boas-vindas a Zeke Draker. A menina pediu desculpas pelo fato de as pessoas de sua família serem um pouco peculiares. Zeke sentou-se em uma cadeira perto da mesa e agradeceu a Reina pelo convite. Ele viu que Reina tinha controle de sua aura e aparentemente estava se preparando para se tornar um cavaleiro roxo. Enquanto a garota discutia o cardápio, Zeke se perguntou por que as habilidades com a espada de Reina haviam estagnado. Na hora do almoço, Zeke ficou surpreso com o apetite de Reina. Ele mesmo comeu muito, mas a garota o superou. Depois do almoço, Reina começou a trabalhar. Ela pediu a Zeke que aceitasse o apoio da família Turum. Zeke não entendia do que ela estava falando. Ambos são puros despertos. Reina percebeu que o cara tinha uma ideia errada sobre sangue puro. Na verdade, eles têm muitos privilégios. O piso platina por si só é prova disso. Mas eles não recebem nenhum benefício em termos de desenvolvimento. A academia acumulou conhecimentos teóricos e práticos seculares e conta com um instrutor pessoal para aprimorar efetivamente suas habilidades. E se não for esse o caso, por mais capaz que você seja, você ficará para trás. É por isso que o apoio é necessário. Até mesmo Abel Draker, um companheiro puro-sangue, o mais jovem a receber o título de Cavaleiro Branco e atual Cavaleiro Negro, recebeu apoio de sua família materna, a família Siemens. Embora o chefe da família Turum não tenha explicado o motivo à Reina, ele disse que Zeke não receberia apoio de sua família materna. Portanto, ela pede que ele aceite o apoio da família Turum. Reina franziu as sobrancelhas quando Zeke recusou categoricamente sua oferta. Ele é um tolo por recusar uma oferta tão lucrativa? Zeke levantou-se da mesa e preparou-se para sair. Ele não precisa de nada além do que ele, como um puro sangue desperto, já possui. E em agradecimento pelo jantar, ele dará conselhos à Reina. Sua espada tem muito poder. Ele acenou com a mão e uma cachoeira de folhas caindo das árvores começou a girar ao seu redor. Zeke continuou a lição. Sua maior força é a mobilidade que vem de seu corpo flexível. Ela não precisa atacar de frente e esmagar seus oponentes com força. É o suficiente para ela repelir suavemente os ataques inimigos para o lado, e dê golpes únicos e delicados. Se ela conseguir fazer isso, ela se tornará várias vezes mais forte do que é agora. Com suas últimas palavras, Zeke agradeceu a Reina pelo almoço e saiu. Reina bateu com o punho na mesa.
A família Turun é a personificação da força. Ela estava simplesmente seguindo as tradições de sua família. E não é que ela preste atenção nos outros. Regina pensou sobre isso. Zeke está essencialmente certo. Ela estava obcecada com a ideia de se tornar uma pessoa digna de levar o nome de Turun. Foi isso que afetou involuntariamente sua espada. Zeke Draker podia ver isso. Ela pegou o pedaço de papel que havia caído sobre a mesa. Quando ela era muito pequena, todos diziam que ela era um gênio, mas ninguém lhe dava um único conselho prático. Então, quem é esse Zeke Draker? O papel em sua mão quebrou ao meio. Zeke Draker, por sua vez, não pensava em Reina Turun. Ele ficou feliz porque suas habilidades mostraram uma eficácia incrível. Mesmo que ele tenha ficado agitado a noite toda, ele está bem. A resistência infinita da habilidade passiva foi muito boa. Em sua vida anterior, estar na academia tinha sido um inferno para ele. Mas agora que ele havia acordado como um sangue puro, ele pensava que era o paraíso. Dinheiro e poder, é claro, não são tudo nesta vida, mas tornam a vida muito mais agradável. Neste momento, Zeke foi chamado por Owen. O cara não ficou muito feliz em ver o primo. Owen Simmons, terceiro filho da família Simmons, uma das 3 grandes famílias. Como a fraude é a especialidade dos Simmons, Owen usou outros para intimidar Zeke Draker e manter sua imagem astuciosamente. Mas agora Owen era a própria educação. Ele perguntou por que Zeke não foi jantar com ele. Talvez ele não tenha recebido o convite? Zeke lembrou-se de que havia uma espécie de envelope sobre a mesa de seus aposentos. Ele perguntou surpreso se era obrigado a responder aos convites de todas as pessoas que encontrava. Um dos caras que acompanhava Owen disse que o cara deveria se comportar de maneira mais educada. Afinal, o jovem mestre é muito gentil com ele. Zeke Draker olhou para o grandalhão que o repreendeu. Ele não reconheceu o cara e perguntou quem ele era? Porém, isso não importou para Zeke, e sem esperar resposta ele foi para o dormitório. O servo queria se exibir diante de seu senhor, mas não deveria esquecer com quem estava falando. Um golpe poderoso usando aura jogou Zeke para o lado. O grandalhão gritou que seu nome era Durban Roswell. Ele também era chamado de Durban, o poderoso, e que daria uma lição ao arrivista. Zeke riu. É engraçado que um cadete que nem é cavaleiro tenha apelido. E o quê? Poderoso. Ele atacou Durban com a velocidade da luz. Ele nem percebeu quando o cara conseguiu diminuir a distância entre eles. Ondas de éter envolveram a figura de Zeke, e desferiu um duro golpe em Durban. Sangue jorrou de seu nariz e boca. Durban caiu, levantando uma montanha de poeira no ar. E Zeke se afastou dele e perguntou quem quer tentar lutar com ele a seguir. Deixe o jovem Sr. Owen Simmons fazer uma escolha precipitada. Eles fizeram contato visual com o primo. Owen observou que Zeke Draker certamente gosta de aproveitar sua fama. Depois disso, toda a companhia foi embora, deixando Zeke sozinho no pátio da academia. A Draker Academy é dividida em 2 turmas. As turmas regulares ensinam quem não tem talento. Esses cadetes têm que trabalhar duro para conseguir qualquer coisa. Aqui, eles seguem um regime rigoroso de manhã à noite. Há também uma classe especial que pode escolher livremente outros itens além dos básicos. Na academia, o local onde se reúne a maior elite é uma aula especial. Zeke, que foi colocado nesta turma especial, tinha algumas expectativas. Mas agora ele olhava entediado para os alunos ao seu redor. A maioria eram graduados do Cradle. A aula mais comum, onde é especial. A lição começou. A professora relatou que alguém completamente excepcional veio para a turma especial do 1º ano. Ele não serviu apenas como comandante-chefe durante a guerra com o Império do Oriente, há 20 anos. Os alunos entenderam de quem o professor estava falando e seus olhos brilharam. A professora continuou dizendo que o convidado se tornou um herói que impediu a invasão do Império graças à sua desenvoltura. O reitor da academia, Howard Draker, cumprimentou os alunos. Herói de guerra, Howard Draker. Ele também é reverenciado como um gênio tático. Mas a verdade é que a informação que ele deu ao inimigo para salvar a própria pele simplesmente chocou o inimigo. Este homem é um traidor que teve sorte. Zeke sabia que se tratava de um rato, não de um herói. E por causa dele, Zeke foi expulso da academia em sua vida anterior. Ele havia perdido o único lugar ao qual poderia pertencer. Ele teve que vagar pelo Ducado de Troia. Eventualmente, Zeke foi capturado e vendido ao Cartel do Sul. Zeke jurou que definitivamente retribuiria ao reitor por seus infortúnios. O reitor, entretanto, terminou o seu discurso de boas-vindas e o professor disse a todos os cadetes que pegassem nas espadas e fossem para a arena para iniciar o treino básico.
Todos se alinharam em uma arena coberta de classe especial. Zeke não conseguia imaginar que mesmo uma classe especial pudesse aprender a arte de matar dragões. Em sua vida anterior, devido à sua incapacidade de usar a aura, ele passou 2 anos aprendendo algo que uma pessoa comum levaria 3 meses. O cavaleiro Rosa Andrei Draker começou a ensinar-lhes a arte de matar dragões. Os cadetes sussurraram que o Ustiel era muito jovem e que seu uniforme era o uniforme oficial do Draker. Apesar de Andrei não ser um puro-sangue desperto, ele se formou na academia antes do previsto e se formou em Valhalla com louvor. Ele é um gênio que aparece uma vez a cada século e recebe o nome de Draker. Zeke conheceu esse cara em uma vida passada. Ele observou que os professores da turma especial são de alto nível, e Andrei também é conhecido por seu caráter inflexível. A professora mandou ficar quieto e todos ficaram em silêncio. Se eles terminarem de conversar, ele iniciará a aula. Todos desembainharam suas espadas. Zeke também pegou a espada nas costas. Nessa hora, o professor perguntou que tipo de espada ele tinha. Zeke Draker sacou sua espada e deu vários golpes rápidos com ela. Quando ele parou, ergueu a espada no ar e respondeu que era uma espada de treinamento comum. Nada de especial. Andrew Draker arregalou os olhos e ordenou que o cadete Zeke Draker entrasse na arena. A espada era do tamanho de um cadete. Na arena, a professora perguntou se o cara sabia que as armas deveriam ser selecionadas de acordo com as capacidades do seu corpo. Claro, Zeke sabia, então ele deliberadamente puxou sua espada para se destacar entre os estudantes. Ele decidiu que seria mais fácil se mostrasse imediatamente suas habilidades e dissesse ao professor que estava confiante de que poderia derrotá-lo com esta espada. Andrei Draker ficou chocado com o que acabou de ouvir. Zeke ativou a habilidade de classe defesa mental e Andrei caiu sob sua influência. Ele ofereceu uma competição ao estudante atrevido, e se ele conseguisse tocar seu corpo com a lâmina pelo menos uma vez, então o cara ficará isento não só de punição por sua grosseria, mas também de aulas na arte de destruir dragões. A figura de Andrei Draker foi pintada com um brilho carmesim. Ele desembainhou sua espada e prometeu ao cadete que não usaria sua aura contra ele. Zeke poderia derrotar Andrei porque conhecia suas fraquezas, mas como Abel o observa constantemente, chamar a atenção para si é bastante perigoso. Zeke tomou a decisão de tentar machucar Andrei e perder. Ele assumiu uma posição de luta. Ele ergueu a espada, que parecia prestes a atingir Andrei Draker no pescoço, mas ele derrubou a lâmina com um movimento, exatamente como Zeke esperava. Claro, não será fácil com um adversário assim. Depois disso, Zeke Draker avançou com uma espada ao redor do imóvel Andrei. O professor refletiu todos os seus golpes com um movimento. Os espectadores discutiram como o porta-voz dos Knights, Draker, está em um nível completamente diferente. Zeke pula em volta dele por meia hora e nunca consegue tocá-lo com sua espada. Porém, a batalha continuou e Andrei ficou surpreso com a resistência desse cara. Embora ele suprimisse sua aura, era simplesmente impossível imaginá-lo perdendo para uma criança. Andrei já estava começando a ficar com raiva. Na verdade, a existência de sangue puro é injusta. Andrei continuou a se defender dos golpes de Zeke, que sabia que a fraqueza de seu oponente era sua fraca resistência. E o fato de ele suprimir seu próprio mana não o ajuda. O método de cultivo da aura dos Drakers é conhecido por sua peculiaridade. A aura é ativada durante o treino, na realização de tarefas diárias, na alimentação e até no sono. Este estado torna-se parte integrante da vida, assim como a respiração. Grosso modo, suprimindo sua aura, Andrei praticamente parou de respirar. E Zeke continuou a atacar seu oponente. A esgrima não convencional reduz ainda mais a resistência. Nesse momento, Andrei defendeu o golpe com tanta força que faíscas caíram das lâminas. Zeke não resistiu a tal rejeição e voou de volta. Ele mal conseguiu segurar a espada nas mãos. Parecia-lhe que perder desta forma não era totalmente certo. Ele assumiu uma postura baixa e agarrou sua espada com força. Ele precisava forçar Andrei a usar aura a todo custo. Fechando instantaneamente a distância, ele atacou com sua espada, mas Andrei bloqueou seu golpe. Não adianta fazer ataques que possam ser facilmente resolvidos. Zeke saltou alto. Ele precisava fazer algo que fizesse Andrei usar a aura inconscientemente. Zeke virou-se no ar. Andrei observou-o com um olhar vazio. Zeke criou uma situação extrema e ativou a habilidade Swift Steps. Andrei reconheceu imediatamente essa habilidade, mas não sabia de onde o menino atirou. Isto é simplesmente impossível.
Encontrando-se atrás do inimigo, Zack ativou a habilidade Golpe Crítico, enquanto Andrei se perguntava como o cadete sabia sobre passos rápidos. No último momento ele notou o atacante de Zack, seus olhos se encontrando. Andrei ativou a aura e uma das artes de matar dragões. Um pedaço do céu brilhou na espada de Andrei. A aura envolveu todo o lutador e deu-lhe uma aparência muito ameaçadora. Um exultante Zack sentiu-se sugado por um poderoso redemoinho. E ele é jogado para o outro lado da arena de treinamento. Ele ativou a habilidade de cura. A luta não foi fácil para ele, e ele desmaiou. Depois do golpe de Andrei, o cara abriu um lindo sulco na arena. Os médicos correram para Zack e Andrei disse que esse cadete não poderia frequentar as aulas. Se alguém quiser ser libertado, deixe-o entrar na arena. Não houve compradores. Então a lição começa. Zack Draker ficou deitado no quarto do hospital e admitiu que tudo correu muito bem para ele. Mesmo não tendo machucado Andrei, ele o forçou a usar sua aura e reconhecer as habilidades do cara. Como resultado, Andrei foi punido e Zack teve tempo livre. O ataque final de Andrei foi a técnica mais básica na arte de matar dragões. Capítulo 1, versículo 1, um pedaço do céu. Porém, como essa técnica foi usada pelo Cavaleiro Azul, seu poder era simplesmente incrível. Independentemente disso, Zack ainda não consegue derrotar o Cavaleiro Azul, mesmo com sua resistência e capacidade de cura ilimitadas. O cara não sabia como, mas teve que adquirir uma força incontrolável para viver livremente, como um pássaro que voa para onde quer. E que não permitirá que ninguém o subjugue. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz alegre. Um homem se aproximou da cama e disse alegremente que estava feliz em ver seu filho Arthur. O homem tomou um gole da garrafa que trouxera, e Zack olhou para ele e se perguntou quem poderia ser. Ele não conseguia sentir a aproximação do homem, apesar do forte cheiro de álcool. Nessa hora, o estranho disse que o cara tinha os mesmos olhos daquele desgraçado do Arthur. Zack ouviu a palavra bastardo, e não acreditou que esse estranho estivesse falando sobre o atual chefe da família Draker. Ele perguntou cuidadosamente quem era seu convidado. Ele, por sua vez, perguntou como uma criança assim poderia fazer isso. O estranho tomou outro gole da garrafa quando Zack perguntou o que seu convidado queria dizer. O homem não acreditava que Zack não o entendesse. O menino ficou gravemente ferido recentemente, e agora sua ferida desapareceu. Como isso aconteceu? Zack ficou gelado. Esse cara sentiu o fator de cura? Por precaução, Zack ativou sua defesa mental indomável. Mas ele tinha certeza de que não havia ninguém na academia que soubesse sobre cura. Ele respondeu que não entendia o que o estranho estava falando. Ele riu. O garoto vai continuar com essa performance? Uma pessoa desconhecida atingiu Zack no pescoço com a ponta da palma da mão. O cara imediatamente se esquivou do golpe fatal. Ele percebeu que na frente dele estava um assassino contratado. Zack pegou o lençol da cama e ele girou, escondendo-se do olhar do assassino. Ele então jogou o lençol sobre a cabeça do agressor. Ele ficou ainda mais divertido. Seu bebê tem truques diferentes em seu arsenal? Todos os instintos de Zack gritavam. Todas as suas habilidades, passos rápidos, golpe preciso e golpe crítico foram ativadas. Zack agarrou a espada que carregava e correu para o ataque. Se ele não matar, eles o matarão. O visitante tirou o lençol da cabeça, impediu que a espada voasse em sua direção com uma das mãos e disse que a capacidade de adaptação do rapaz à situação era impressionante. Ele frequentemente via a mesma coisa com mercenários. Zack gritou para si mesmo. Quem diabos é esse cara? Eles ficaram frente a frente no quarto do hospital. O estranho estava mexendo no lençol e na espada que havia tirado de Zack. Zack ficou furioso. Eles o chamaram de mercenário. Esse cara sabe alguma coisa sobre sua vida? Seu oponente girou a espada em suas mãos e disse zombeteiramente que Draker jogou sua lâmina e recuou. Ele devolveu a espada para Zack e disse que o cara era mais adequado para o papel de mercenário do que de cavaleiro. Zack Draker não se sentia assim desde o tempo que passou com seu professor. Há uma enorme diferença entre suas habilidades e as habilidades do convidado. Se ele quisesse, ele poderia facilmente acabar com o cara. Ele está pelo menos no mesmo nível do Cavaleiro Vermelho. Ele olhou atentamente para o estranho e decidiu que ele era mais forte que o Cavaleiro Vermelho. Nesse momento, o convidado continuou a conversa e discutiu os méritos da espada de Zack e notou que o cara era talentoso, já que empunhava tal espada. Ouviram-se passos atrás da porta e Andrei Draker entrou na sala. Zack não esperava vê-lo aqui. O não comercial se apresentou. Ele é o zelador, Dexter.
Zack riu. Esse bandido é jardineiro? Dexter perguntou sem cerimônia como o bastardo do Andrei sabia que ele estava aqui. Andrei respondeu que viu o idiota na sala de treinamento. E eles enfureceram Dexter com seu raciocínio rápido. Andrei disse a Zeke para voltar aos estudos, pois já havia se recuperado. Zeke caminhou alegremente em direção à porta. Dexter gritou para ele que se um cara quiser aprender alguma coisa, ele deveria ir para a estufa ocidental da academia. Zeke respondeu que nunca iria lá e foi embora, deixando os homens na enfermaria. Seguindo-o vieram os gritos de Dexter de que seu filho era tão ruim quanto seu pai. Zeke não acreditou nas palavras de Dexter de que ele era o zelador do jardim. Quem ele está tentando enganar? Ele tem a classificação que lhe permite chamar o atual chefe pelo nome. Este deve ser o mesmo homem que teve apenas um aluno em toda a sua vida, Andre Draker. E esse homem é o Duke Draker, chamado de Cavaleiro da Tempestade. Um dos Cavaleiros Negros, tão poderoso que pode dominar um reino inteiro sozinho. Disseram sobre ele que ele desapareceu sem dizer nada. Quem teria pensado que ele havia se isolado na academia? Talvez Andrei tenha vindo para a enfermaria por causa dele. Zeke refletiu que este era um homem com uma tenacidade incrível. Corria o boato de que ele ganhou o status de Cavaleiro Negro porque gostava da cor preta. Agora Duke demonstrou interesse em Zack, mas o cara não precisa de um treinamento fácil. Se Zack quiser aprender alguma coisa, ele deveria pelo menos aprender os movimentos secretos de Duke. E ele precisa transformar o interesse de Duke em persistência. Poucos dias depois, o professor de teoria mágica Fanon estava dando uma aula em uma aula especial. Os cadetes não deram ouvidos à professora, a maioria dormia. Ninguém respondeu às perguntas do professor. O professor estava transmitindo do púlpito que, ao criar uma forma de mana, você pode receber danos por resistência. Zeke Draker levantou a mão e disse que não entendia a lei da transferência de energia que o professor mencionou anteriormente. O professor ficou encantado com um aluno tão diligente. Ele foi o primeiro a fazer-lhe uma pergunta e começou a explicar detalhadamente ao aluno a lei da transferência de energia. Após a palestra, os cadetes discutiram em voz alta que não precisavam da teoria da magia. Zack recolheu seus cadernos e achou o professor muito incomum, embora a palestra fosse bastante simples. Zeke foi chamado pelo ofegante professor Fanon. Graças a Zack, o professor teve pela primeira vez uma aula normal. Então, se o menino estiver interessado em alguma coisa, ele pode ir ao laboratório a qualquer momento. Fanon se formou na Delphi University of Magic, então ele sabe muito. Zeke ficou surpreso. Ele não tinha ideia de que à sua frente estava um graduado de uma universidade mágica, onde a magia se originou. Ele concordou alegremente em ir para Fanon. Não há nada de errado em se aproximar de um mágico. Mágicos bons em matemática tendem a ser pensadores flexíveis. Eles são colegas muito melhores do que cavaleiros afetados. Aqui Zack parou porque viu o zelador do jardim em um banco do quintal. Ele é menos paciente do que Zack esperava. Pouco mais de uma semana se passou desde o último encontro. O jardineiro se levantou e perguntou mal-humorado por que o cara não foi até a estufa. Ele percebeu que Duke poderia lhe ensinar algo útil. Zack repetiu que não estava interessado. Com essas palavras, Duke saltou 3 metros para cima. Zeke continuou dizendo que entende que seu interlocutor é incrivelmente bom, mas agora ele tem muitas lições individuais. Duke ergueu a mão, que brilhava em azul, e ele deu um tapa no menino de todo o coração. Zack gritou de dor e surpresa, e ele desmaiou. Ele acordou entre a grama verde. Quando o cara se levantou, percebeu que estava na estufa ocidental. Duke regava as flores com uma das mãos e segurava a garrafa junto à boca com a outra. Zack o informou que ele era um sequestrador. Duke não negou. Foi exatamente assim. Ele sequestrou o cara porque estava interessado nele. Zeke ativou o Swift Steps e saiu correndo da estufa. Ainda não é hora de aprender. Duke cuidou dele com uma expressão zombeteira, e ele interceptou o cara na saída. Zeke tentou escapar novamente e usou sua habilidade ao limite. Sem se mover, Duke acenou com a mão e jogou o cara no chão. Zack sabia que Duke ainda não o levava a sério. Ele precisava despertar o interesse de Duke por si mesmo e perguntou o que poderia haver de interessante nele. Duke respondeu que estava interessado em saber a rapidez com que as feridas do menino cicatrizaram. Zack entendeu o que estava acontecendo, e ele respondeu que se estivesse interessado, que Duke o obrigasse a responder. Duke olhou para o menino intrigado, e então ele desapareceu do local. Zack se virou surpreso, mas o jardineiro não foi encontrado em lugar nenhum. Enquanto Zack examinava o caminho por onde seu interlocutor havia desaparecido, uma espada giratória apareceu no ar
e voou em direção a Zack. A ponta da lâmina estava prestes a acertar o cara na testa, mas Zeke conseguiu se esquivar. Ele desembainhou a espada e assumiu uma postura, enquanto gritava para o Duque Invisível pensar nas consequências. Duque apareceu no final da estufa e disse que o próprio cara queria. Mas eles podem fazer uma aposta. Se Zeke o tocar, Duque lhe concederá um desejo. Se ele recusar ou perder, ele contará a Duque tudo o que está escondendo. Zeke Draker não pôde recusar tal oferta e a luta começou. 3 horas se passaram e Duque se perguntou de onde veio um garoto tão estranho. Metade da estufa foi destruída. Fragmentos de pedras e árvores arrancadas estavam por toda parte. O menino tinha mais do que apenas boa resistência. Suas feridas foram restauradas instantaneamente e sua resistência era ilimitada. Embora o próprio Zack não diria isso sobre si mesmo. Ele estava muito cansado depois de uma batalha de 3 horas. Ele entendeu perfeitamente que, ativando suas habilidades, ele poderia aguentar o dia todo. Mas nunca seria capaz de derrotar Duke Draker. Ele ainda tinha mais uma habilidade que certa vez considerou perigosa e nunca usou. O poder do dragão. Mas contra o Cavaleiro Negro esta habilidade provavelmente será a mais útil. Zack ativou essa habilidade e a silhueta de um menino apareceu na frente do surpreso Duque, envolto em uma nuvem roxa de poder. Duque gostou muito do novo visual de seu oponente. É assim que deveria ser. Com passos rápidos, Zack percorreu a distância que o separava do oponente e atacou. Duque repeliu este ataque novamente. Todo esse tempo, o Cavaleiro Negro analisou as habilidades do menino. O cara repetiu a mesma técnica. Ele pode ser rápido, mas comparado àquele bastardo do Andrei, ou àquela garota da família Turum, ele não é nada. No entanto, Duke Draker gostou muito da raiva no rosto de Zeke. Ela se destacou pela tenacidade. Duke se perguntou se deveria usar alguma aura. Neste momento, a habilidade Poder do Dragão foi ativada, e um flash dourado brilhante iluminou os lutadores. Duke pegou e parou a espada do cara perto do rosto com as mãos. A espada de Zack quebrou e pedaços voaram em direções diferentes. Antes que Duke tivesse tempo de entender o que havia acontecido, a explosão levantou areia e terra no ar e formaram uma cortina impenetrável. Foi tão inesperado que Duke cobriu o rosto com a mão. Zeke Draker tirou a visibilidade do adversário, mas agora será difícil para ele encontrar um adversário. Mas Duke estava errado. A visão ativada do dragão permitiu que Zack visse o que estava escondido e de repente ele se viu atrás do Cavaleiro Negro. Nas mãos do menino estava um fragmento de sua espada. E Zack atacou Duke por trás. Duke ouviu o movimento e desviou bruscamente para o lado. Uma forte rosa dos ventos, Zeke acenou com a espada em vão. Seu oponente não estava visível. Ele desapareceu e nenhuma quantidade de visão do dragão permitiu que ele fosse encontrado. Esse era realmente o truque secreto de Duke? Um simples solavanco causou uma corrente de vento. Então é por isso que o chamam de Cavaleiro da Tempestade? O vento não parou e foi difícil para Zack ficar de pé. O rosto de Duke apareceu por trás da cortina de poeira. Zack não teve tempo de reagir ao aparecimento tão repentino de seu oponente. A figura aterrorizante do Cavaleiro Negro apareceu na frente do cara. A figura sugeriu que a luta terminou empatada. Depois disso, Duke atacou e Zack voou para o lado. Sangue jorrou de sua boca e um fragmento da espada cravou no chão. A força de Zack o deixou. O sistema informou que, devido ao uso excessivo de habilidades, o cansaço do rapaz ultrapassou o limite aceitável. Para Zack, sua condição o lembrava de treinar com um mestre, e ele perdeu a consciência. A última coisa que viu foi Duke se aproximando dele. Zeke Draker acordou em seu quarto, na cama. Ele decidiu que Duke o trouxe aqui. O menino se espreguiçou e pensou alegremente que quase havia vencido a luta. Ele decidiu que tinha feito tudo o que podia por enquanto, mas não foi o suficiente. Ele tentou enfraquecer a vigilância de seu oponente, repetindo o mesmo ataque indefinidamente. E no momento decisivo, com a ajuda do poder e da visão do dragão, tive vontade de atacá-lo. Mas infelizmente não foi suficiente. Essa habilidade que Duke usou no final foi definitivamente seu movimento secreto. E embora Zack tenha perdido a consciência no final, devido à sobrecarga após usar as habilidades do dragão, ele foi capaz de ver sua técnica secreta. Aqueles movimentos estúpidos e incrivelmente rápidos que Duke Draker poderia usar graças ao seu corpo extremamente treinado. Deve ter sido essa técnica secreta que permitiu Andrei, que tem resistência fraca, subir ao nível do Cavaleiro Vermelho. Deitado em sua cama, Zack lamentou ter perdido a oportunidade de aprender essa técnica secreta. Mas valeu a pena.
O poder do dragão exerce uma pressão tão enorme que até o Cavaleiro Negro hesita. A maioria dos pequenos desistiria assim que encontrassem essa habilidade. O sistema se instalou em seus pensamentos. Ela lhe enviou uma mensagem importante. A alma do menino se desenvolveu devido à manifestação de sua força de vontade. Junto com o seu desenvolvimento, as funções do sistema também são ativadas. O seguinte recurso pode ser ativado usando pontos de karma. O sistema oferecia um minimapa, inventário e um livro de missões básico. Zack estava interessado no inventário. O sistema se ofereceu para selecionar os itens necessários. Eles ficarão armazenados no estoque. Para extrair um objeto, basta pensar nele. Zeke pegou a espada e pensou em guardá-la. A espada brilhou em azul e desapareceu. Ele pegou 2 células disponíveis no inventário. Dependendo do peso e tamanho do item, ele ocupava espaços diferentes. Agora Zack decidiu sacar a espada e assim que pensou nisso, a lâmina se materializou em sua mão. Seus experimentos com o sistema foram interrompidos por Decker. Ele trouxe uma mensagem para o jovem mestre. Foi enviado para Zack pelo jardineiro Dexter. E ele disse que o menino iria entender de quem era. Na carta, Duke escreveu que se o cara quiser lutar de novo, deixe-o vir. Zeke ficou encantado. Acontece que permanece a oportunidade de descobrir tudo sobre a técnica secreta de Duke. Decker disse que atendeu ao pedido do jovem mestre e encontrou o ferreiro de quem falava. Zeke realmente precisava do ferreiro e o cara iria até ele imediatamente. Decker pigarreou, ajustou o monóculo no olho e disse que havia um problema. O ferreiro recusou-se terminantemente a se encontrar com Zack Draker. O queixo de Zack caiu. Por que mais? A razão era simples. O ferreiro não fabricava mais armas. Ele bebeu e dormiu. Zeke decidiu verificar tudo sozinho, e no dia seguinte foi até a casa do ferreiro. Ele esteve aqui em uma vida passada. O nome da oficina, Breath of Papnir, sempre pareceu alto demais para Zeke. Ele entrou em uma sala vazia com garrafas vazias e armas quebradas caídas no chão. A espada brilhante de Graham é uma obra-prima criada por Galleon, que disse que era o preço a pagar por salvar sua vida. Corria o boato de que seu apelido, Soulsmith, deriva do fato de que ele lê as almas de seus clientes antes de fabricá-las em armas. E ele fez jus a esse título ao criar a espada que Zack Draker mais precisava. Com ele, o cara teve a oportunidade de substituir o éter por uma aura. O que aconteceu com o maior ferreiro do continente que forjou esta espada? O maior ferreiro terminou mais uma garrafa de vinho, sem prestar atenção ao convidado. O Soulsmith Galeon Hulbert olhou para o menino com um olhar monótono e murmurou que sua forja não era lugar para crianças. Deixe o garoto sair daqui. Embora o ferreiro sempre tenha tido um caráter imprevisível, ele nunca chegou a esse ponto. O que aconteceu durante esse tempo? Um balde de água chamou a atenção de Zeke e ele imediatamente o pegou, e jogou toda a água na cara do galeão bêbado e espantado. Sorrindo radiantemente, Zack perguntou se o cara havia caído em si. O ferreiro olhou para o menino com um olhar incrédulo e ele continuou dizendo que estava interessado em saber por que Galeão rejeitou sua oferta. Com a mão trêmula, o ferreiro tocou as luvas das mãos do convidado e perguntou se ele conseguia ver Draker na sua frente. Tendo certeza de que assim era, bateu a cabeça no balcão e pediu perdão pelo fato de o senhor ter visto tamanho ultraje. Ele pede desculpas novamente, mas não atende ordens. Como pode um bastardo criar o que outra pessoa deseja se não consegue criar o que deseja? Zeke ficou surpreso ao ver que até o famoso Galeão passou por um período tão difícil em sua vida. Mas se você pensar bem, Galeão Halbert já era o maior ferreiro do continente quando se conheceram e nunca contou a Zeke que tipo de vida ele levava antes. Ele provavelmente não queria compartilhar um passado tão vergonhoso, mas o atual Zack não podia esperar 10 anos para que o ferreiro recuperasse o juízo. Galeão afirmou que era completamente inútil e nunca seria capaz de fabricar armas. Zeke interrompeu os gemidos de Galeão e pediu para lhe mostrar amostras de armas. Teremos que colocar esse cara no caminho certo. O ferreiro convidou o jovem mestre para ir ao quintal, onde Zack viu muitas espadas. Eles pareciam muito bons. Zeke foi até uma espada e a pegou para ver melhor. Galeon estava preocupado que o cara não se machucasse. Sem ouvir o ferreiro, Zack examinou as espadas. Estas estavam longe de ser obras fracassadas. Não diferiam em qualidade daqueles forjados pelo melhor artesão do continente. Então Zeke ativou a visão do dragão e seu olhar foi refletido em uma das espadas. Imediatamente tudo ficou claro para Zeke e ele perguntou a Galeon quais problemas ele tinha com o braseiro. O ferreiro arregalou os olhos ao ouvir tal pergunta.
Como esse cara adivinhou? Zeke continuou dizendo que sabia que Galeon tinha seu próprio tipo especial de traje de banho. Ele usa vários tipos de metais para criar um material mais leve e refinado. Zeke balançou a espada e caiu no chão. A espada se quebrou em pedaços. A força da espada era fraca. Isso ocorre porque as impurezas presentes nos metais não foram removidas adequadamente durante o processo de calcinação. O ferreiro ficou parado como se tivesse sido atingido por um trovão. Tudo está certo. Este menino não apenas aprendeu seu método de fusão, mas também encontrou a principal desvantagem e a razão. Pediu ao cavalheiro que não considerasse suas palavras rudes, mas gostaria de lhe perguntar uma coisa. Eles voltaram para a sala e Galeon Hubert tirou um desenho da gaveta da escrivaninha. Zeke descobriu o segredo de Galeon, que revelou muitos anos depois. Desenho de um braseiro mágico. Galeon não tinha segredos para quem salvou sua vida no passado. Ele mostrou a Zeke Draker um braseiro mágico, cuja temperatura é mantida por meio de magia. No presente, Zeke olhou para o desenho e disse com segurança que com esta invenção o método de fundição do ferreiro se tornaria perfeito. Mas por que Galeon ainda não deu vida ao plano? O ferreiro ficou em silêncio, confuso. Para fazer isso, você precisa de um diagrama da lei da energia mana. Mas o pagamento pela torre mágica é de 10.000 ouro. Zeke ficou surpreso ao ouvir tal figura. Em média, uma família de 4 pessoas gasta 10 moedas de ouro por mês. Galeon levará cerca de 10 anos para arrecadar esse valor. É por isso que Galeon recorreu ao Draker desperto de raça pura. Se ele o ajudar com o braseiro, o ferreiro cumprirá qualquer uma de suas ordens enquanto estiver vivo. Zeke pensou sobre isso. É impossível para ele, mesmo de raça pura, receber um apoio de tal valor. Mas ele também não podia recusar a espada brilhante de Graham. O ferreiro tem problemas com a lei da energia mana. Então um pensamento ocorreu a Zeke. Algo familiar. Onde ele ouviu isso? Ele pegou o desenho do braseiro e prometeu ao ferreiro descobrir tudo com seu amigo mágico e dar uma resposta o mais rápido possível. E deixe o ferreiro parar de beber como se fosse louco. Passando pelo prédio de pesquisa da Academia Draker, Zeke se perguntou por que os bastardos da Torre Mágica tinham tais preços. A construção do véu não é tão complicada. A especialidade de Fanon é o desenvolvimento das leis da energia mana. Zeke lembrou que seu laboratório ficava em um dos becos, de onde agora vinham gritos e barulho de briga. Zeke lembrou que em tal beco, Leon Conrad costumava espancá-lo em sua vida anterior. Agora Zeke ouviu choro e pedidos para deixá-lo ir, o mesmo que ele havia dito uma vez. Ele foi direto para o beco, em que um grupo de meninos intimidou um. Leon Conrad bateu no menino e gritou que ele era um lixo, assim como Zeke Draker. O brilho dourado sem precedentes e o despertar do sangue puro são absurdos. Ele pessoalmente perdeu para o bastardo por causa de seu ataque surpresa. Mas a ideia de que esse lixo havia se tornado um puro sangue desperto não cabia na cabeça de Leon. Ele ficou furioso, o que descontou nos outros. A luta foi interrompida pela voz alta de Zeke Draker, que disse a Leon que tinha 3 segundos para tirar as mãos do menino. O grupo de hooligans deixou a vítima e seguiu em direção a Zeke Draker. Leon apontou o dedo para ele e disse que Zeke tinha se tornado muito arrogante ultimamente. Mas Zeke não lhe deu ouvidos e ordenou-lhe que se ajoelhasse. Leon sentiu uma pressão terrível que o derrubou no chão. Apenas alguns meses atrás, esse bastardo estava rastejando a seus pés, e agora o próprio Leon estava em seu lugar. Como ousa o bastardo inferior contar a ele? Leon Conrad cerrou os dentes de indignação. Ele gritou para seus cúmplices não ficarem ali, mas baterem no bastardo para que ele se lembrasse disso para sempre. Uma gangue de adolescentes avançou contra Zeke. O punho do primeiro atacante estava prestes a atingir o rosto do menino. Mas Zeke não se moveu, nem tentou se esquivar. Ele se inclinou ligeiramente para o lado e o punho do inimigo passou voando. Por sua vez, Zeke bateu no cara e ele caiu no chão sangrando. Sem perder tempo, Zeke Draker tratou do resto da turma. Apesar de ter sido atacado por todos os lados, ele conseguiu responder com golpes poderosos, que alcançaram seu objetivo e deixaram todos os caras de lado impiedosamente. Zeke repeliu ataques saltando alto e lutando com braços e pernas. Leon, que não se envolveu em uma briga massiva e ficou à margem, não conseguia acreditar no que via. Esse bastardo é realmente o Zeke Draker que ele conheceu? Zeke lidou com todos os cúmplices de Leon e foi até seu líder, dizendo-lhe zombeteiramente para não ter medo. Só vai doer no começo. Leon, histérico, desembainhou a espada e gritou que o inimigo não deveria se aproximar dele. Ele cortará o bastardo em pedaços se der mais um passo.
Ele desembainhou sua espada para fora da arena, e Zack perguntou surpreso se Leon não entendia o que ele estava fazendo e quais consequências o aguardavam. Ele disse isso em voz alta para combater as más intenções de Leon Conrad, que desembainhou sua espada fora da arena de treinamento sagrada. Leon o interrompeu, exigindo que o cara calasse a boca, mas Zack não deu ouvidos. Ele, Zack Draker, tomará todas as medidas com muito prazer. Sua lâmina brilhou nas mãos de Zack. A luta terminará com a morte de um deles. Toda a responsabilidade recai sobre o perdedor, e seu oponente fica livre de remorso e de qualquer perseguição. Leon era doloroso de olhar. Ele ficou branco como uma parede e começou a suar frio. O espancado Liam Stone, que levantou a cabeça, foi chamado por Zack para ser testemunha. Leon Conrad caiu de joelhos e começou a implorar ao Sr. Zack Draker que o poupasse. E deixe ir. Ele jogou fora sua arma e implorou por misericórdia. Zack lembrou que pediu a Leon que tivesse misericórdia dele da mesma forma. Ele balançou a espada e disse que, como pagamento, pegaria a orelha de Leon. Leon agarrou sua cabeça e sua mão ficou manchada de sangue. Ele não podia acreditar que o bastardo fez isso e cortou sua orelha. Quando Zack estava prestes a partir, o garoto que ele salvou perguntou de repente por que Zack Draker decidiu ajudá-lo. Zack respondeu que não o ajudou e pensou que ajudou a si mesmo. A criança que Leon Conrad espancou e humilhou. No laboratório de pesquisa da academia, Zack e o professor Fanon estavam desmontando o projeto do galeão. Fanon disse que tal invenção era possível, mas há problemas que o menino precisa conhecer. O design é bastante simples. No entanto, o problema está no núcleo responsável pela produção de energia. O núcleo é o coração desta máquina, mas o circuito tem limitações extremamente complexas. O núcleo pode ser pequeno, mas deve ser incrivelmente poderoso. Também precisamos descobrir uma maneira de regular a força de saída. Fanon nunca havia encontrado nada parecido antes. Zack perguntou se tal núcleo era mesmo possível. Fanon tinha duas opções prontas ao mesmo tempo. Dada a posição do núcleo, ele poderia ajustar o desenho. No entanto, tudo levará 10 ou talvez 15 anos. Zack gritou alto de surpresa e pediu a Fanon que repetisse. Quantos anos? Ele não entendeu alguma coisa. A segunda opção pode ser tentada evitando alterações e recorrendo a alguma alternativa, mas também levará muito tempo. Eles precisam de um item. Uma pedra de mana de alta densidade. Os olhos de Zack se arregalaram novamente. E ele gritou ainda mais alto. Este é um artefato antigo que não pode ser criado com tecnologia moderna. Fanon confirmou calmamente que tudo está correto. Esta é uma relíquia antiga e rara. No entanto, não é tão raro. A pedra de mana é mais fácil de encontrar do que outros artefatos, e é necessária de acordo com os desenhos disponíveis. Esta pedra pode ser comprada por 3.000 ouro. Mais uma vez, tudo se resumiu a dinheiro. Zack perdeu completamente o ânimo. Ele poderia ser expulso da academia se descobrirem que ele nunca aprendeu a usar a aura. Ele não pode esperar 15 anos. 3.000 ouro é muito. Não consigo nem acreditar que ele terá que desistir da espada brilhante de Graham. A maioria das pessoas pensa que Zack usa a aura por causa do que aconteceu durante a cerimônia de bênção. Mas esta foi simplesmente a reação da estátua causada pelo éter e pela cura. Zack ainda não consegue usar a aura. O éter, como comumente se acredita, é uma força difícil de ser controlada pelos humanos. Zack não podia usar nenhuma habilidade de espada que exigisse uma aura, exceto a habilidade Soul Spirit. Mas com isso, o máximo que ele pôde fazer foi fortalecer seu corpo e mudar a posição da espada no espaço. Nesse aspecto, o aura é muito mais fácil de usar e mais versátil. É por isso que ele precisava da espada brilhante de Graham. Fanon observou que o criador deste desenho é uma pessoa incrível. Mesmo levando em conta o núcleo complexo, o design é bastante eficiente. Isto é muito difícil de encontrar mesmo entre as relíquias da Idade de Ouro. Essas palavras fizeram Zack pular como se tivesse sido picado. Como ele próprio não pensou nas relíquias da Idade de Ouro? Ele pediu ao professor que guardasse os desenhos até que o próprio Zack voltasse. Fanon decidiu que o garoto estava sutilmente insinuando que ele deveria perder 15 anos nesse projeto. Mas Zack respondeu rindo que tudo seria muito mais rápido. Ele dará ao professor uma pedra de mana de alta densidade, e muito em breve. A Idade de Ouro foi uma guerra de libertação, durante a qual as pessoas tentaram libertar-se do poder dos dragões. Terminou com a vitória de Terakan Draker sobre o malvado dragão Bahamut, dando à humanidade séculos de paz.
Naquela época, as antigas relíquias descobertas no Covil do Dragão eram remanescentes da era do Rei-Herói e da ascensão da magia. Todas essas relíquias, tecnologia e magia, estavam além dos padrões modernos. Entre elas estava uma pedra de mana de alta resistência que poderia satisfazer as necessidades de mana de uma aldeia inteira. Foi uma relíquia da era do Rei-Herói. A Draker Academy tinha uma enorme biblioteca central. Raramente foi usado, mas foi mantido porque se acreditava ter sido fundado pelo próprio Terakan. Durante a expansão do armazenamento dos arquivos, foram descobertas relíquias da Idade de Ouro. Por causa disso, a Torre Mágica e o Arquimago do Nirvana, membro das 3 grandes famílias, estiveram envolvidos na reconstrução. Em poucos meses, inúmeras relíquias foram encontradas, e a notícia foi divulgada no Boletim de Notícias Continental. Tudo isso deverá acontecer em 10 anos. Quando Zack entrou nos arquivos da Biblioteca Central, teve certeza de que ninguém ainda havia descoberto as relíquias, ou mesmo sabia sobre elas. Você poderia procurar a entrada do cofre o dia todo e não encontrá-la. Então Zack precisava do Dragon Sight. Ele olhou em volta com atenção e logo encontrou o que precisava. Uma das lajes que pavimentavam o chão brilhava com uma suave luz rosa. O cara bateu no fogão e ouviu um som surdo. Isso era o que ele estava procurando. Um dos usos do éter que Zeke aprendeu com seu mestre foi Soul Spirit, e Zeke o usou para cortar uma laje. Como o éter materializa a vontade do usuário, certas propriedades podem ser aplicadas a ele. Mas tudo tem suas desvantagens. O usuário deve gastar uma grande quantidade de éter para realizar qualquer ação. Foi muito difícil para Zack. Ele cortou a laje e desceu, colocando a laje no lugar. Ele não esperava que a masmorra fosse tão profunda. O menino acendeu uma tocha que encontrou na entrada. Passarão pelo menos 10 anos antes que alguém encontre este lugar. Mas quando Zack andou um pouco mais, ele viu esqueletos com pás nas mãos. Eles ficaram na passagem e o perturbaram. Zeke Draker desembainhou a espada e ativou um ataque crítico. Os esqueletos se espalharam em pequenos pedaços. Foi muito simples. Zeke destruiu os 2 esqueletos, e o sistema informou que por isso ele recebeu 2 pontos de karma. Zeke havia esquecido completamente que ele poderia ganhar pontos por destruir monstros. Ele estava muito focado nos artefatos. Aqui está, seu melhor momento. Ele pode ganhar muitos pontos. Não restaram pequenas partes do próximo esqueleto. Zack apenas o pulveriza. Em 10 minutos, Zack ganhou 20 pontos. Ossos e crânios estavam por toda parte. O garoto nunca havia ganhado pontos tão facilmente antes. O sistema lançou uma lista completa do que Zack poderia conseguir por novos pontos. Para o minimapa, você teve que pagar 20 pontos, para o livro de tarefas básicas, 45. A habilidade do dragão, Devorador, e as habilidades do dragão de segundo nível custam 50 pontos cada. Zeke decidiu pegar o minimapa primeiro e ativá-lo. Um mapa da masmorra apareceu na frente dele com um ponto que marcava seu lugar. Era mais como um cartão mágico. Ele clicou no ícone na lateral do cartão e o sistema informou que o cartão 2D estava sendo convertido em 3D. Agora Zack podia ver todo o volume da masmorra. Foi simplesmente incrível. A tarefa do menino ficou muito mais fácil. Um dos quartos foi destacado com uma cor diferente. Zack tocou com o dedo e o sistema perguntou se ele queria instruções para chegar à despensa. Zeke lembrou que a equipe de busca levou vários dias para encontrar o depósito, mas determinou facilmente sua localização. O sistema traçou uma rota muito complexa até o depósito, e Zack estava completamente sem fôlego. Até que cheguei lá, mas na frente dele havia uma porta forte e fechada. Como ele pode abri-lo e entrar? Zeke tinha certeza de que tal porta simplesmente não abriria. Ele colocou a mão na porta, a porta ficou vermelha e o braço de Zack foi jogado para trás. O feitiço de segurança impediu a entrada. Ele percebeu que a razão pela qual a Torre Mágica e o Arquimago do Nirvana foram atraídos foi por causa desta porta. Se Zack não estivesse usando luva, seu braço teria sido arrancado. Ele nunca seria capaz de quebrar o feitiço. Será que o sistema conseguirá abrir a porta? O sistema ganhou vida e anunciou que estava começando a desativar o feitiço protetor. O dispositivo automático não pôde ser ativado e o dispositivo manual começa a ser ativado. Zeke ficou pasmo com a descoberta impressionante. O sistema reage às suas palavras. O sistema confirmou que entende tudo. Zack ficou chocado ao pensar que poderia falar com ela, mas não houve resposta às perguntas sobre por que foi forçado a regredir e qual era o sistema de administração. Da mesma forma, Zack não recebeu resposta à pergunta: quem criou o sistema?
Então Zeke pediu que ela simplesmente abrisse a maldita porta. O sistema começou a funcionar. Depois de pouco tempo, a porta foi aberta. A porta se abriu com desagrado, soltando fumaça e sibilando. Havia baús de tesouro nas prateleiras. Eles estavam cheios até a borda com relíquias antigas. Zeke abriu o primeiro baú e ficou cego pelo brilho do ouro e das pedras preciosas. Zeke decidiu que levaria tudo, e teve muita sorte hoje. Finalmente ele encontrou o que procurava. 4 pedras de mana de alta densidade. Não havia como esconder todas as descobertas no inventário. Zeke tinha pouco espaço. Ele realmente teria que voltar aqui até terminar a escola? Zeke decidiu que havia descobertas suficientes para hoje e era hora de deixar a masmorra. Ele foi até a saída, mas a sensação de perigo não o abandonou. Uma estranha névoa girava nos cantos dos quartos. As sensações sinistras cresceram e Zeke se preparou para enfrentar o perigo. Ele tocou a parede e ela brilhou em vermelho. Anéis vermelhos cercaram o cara e não permitiram que ela passasse. No mesmo momento, Zeke desapareceu da masmorra num clarão vermelho, deixando todos os baús lá. Os anéis vermelhos transportaram o cara para um lugar desconhecido. Ele lutou para ficar de pé quando pousou. Zeke imediatamente perguntou ao sistema onde ele estava e ele respondeu que sua localização exata é a casa do matador de dragões. Zeke olhou em volta com cuidado. O boletim nada dizia sobre uma sala cheia de caixões. Zeke abriu o minimapa e o estudou. Ele não estava longe de onde estivera antes. Mas não há passagem direta para a casa do matador de dragões, o depósito. Zeke pensou sobre isso. Se sim, então esta pode ser uma área escondida que nunca foi encontrada antes. Claro, ele não poderia simplesmente deixar este lugar e ir estudá-lo. Ele subiu para ver quem estava no caixão e encontrou ali uma armadura de cavaleiro. O sistema o notificou de que ele havia encontrado equipamento exclusivo para matador de dragões. Zeke começou a examinar sua descoberta e descobriu um buraco na parte de trás da armadura. De repente, um pensamento lhe ocorreu e ele puxou uma pedra de mana e enfiou-a neste buraco. O sistema o notificou que ele havia ativado o equipamento, a armadura brilhou com fogo e começou a se mover de forma estranha. O fogo estava ficando mais forte. Zeke se assustou e perguntou ao sistema o que aconteceu. Ela respondeu que a sobrecarga causada pela falha do equipamento fez com que o acionamento falhasse. A explosão acontecerá em alguns segundos e o cara precisa se proteger em algum lugar. Nesse momento a armadura explodiu, felizmente sem causar muitos danos ao cara. Zeke continuou a examinar a armadura. A fonte de energia para eles é uma pedra de mana de alta densidade. Que características eles possuíam que exigiam uma quantidade tão grande de energia? Ele decidiu perguntar a Fanon sobre isso, mas por enquanto continuou sua busca. Os demais quartos estavam vazios, exceto o último. Havia um cubo de vidro nele. O cara olhou no sistema para descobrir o que encontrou e arregalou os olhos. Terrakan Draker era um idiota maluco. O sistema relatou que ele encontrou o legado de Terrakan Draker, o coração do dragão amaldiçoado Bahamut. Pense só, esse idiota deixou o coração do dragão como presente para seus descendentes. Isso explicava a sensação sinistra que não abandonou Zeke depois que ele entrou na despensa. Mas agora o cara tinha sentimentos completamente diferentes. Na escuridão rodopiante, ele ouviu uma voz que dizia que ele podia ouvir Zeke. O sistema informou que é assim que o coração do dragão reage ao cara. A voz continuou dizendo que ele não tinha saída e mataria todos eles. Zeke Draker ativou urgentemente sua defesa mental indomável e conseguiu recuperar o fôlego. Mas não ficou muito mais fácil para ele. A voz continuou a falar em sua cabeça. O coração do dragão no cubo de vidro brilhou cada vez mais. Redemoinhos de éter correram pela sala. Zeke não entendeu o que estava acontecendo aqui, e o sistema lhe disse que uma missão urgente havia começado. Este é o teste do Terrakan Draker. Zeke precisa se livrar da maldição que vem de seu coração. A recompensa será o direito de possuir o presente moribundo de Terrakan. Zeke ficou sem palavras com o que acabara de aprender. Que outra missão? A habilidade da classe de defesa mental parou de funcionar e Zeke foi ensurdecido por um rugido selvagem, no qual havia apenas sede de matar todos ao seu redor. Zeke sentiu uma pata em seu rosto e uma voz exigia insistentemente que o cara o obedecesse e se libertasse. Uma força inexorável começou a puxar Zeke Draker para dentro do cubo de vidro. Zeke foi capaz de resistir. A voz em sua cabeça o irritou. Ele lhe dará liberdade? Liberdade. É disso que se trata a liberdade. E a pessoa que fala com ele é apenas um bastardo estúpido.
O cubo de vidro se quebrou em pedaços, e Zack só conseguiu manter a cabeça baixa para não ser atingido. O sistema ganhou vida, e disse que ele havia eliminado a maldição do dragão. Ele agora é o herdeiro de Terrakan Draker. Zack pensou que as coisas seriam muito piores, e certamente não esperava que sua habilidade falhasse. Ele ativou a habilidade de cura e resistência infinita. O sistema acrescentou que agora ele pode absorver. Zack não entendeu muito bem o que isso significava. Neste momento, um raio de luz brilhante atingiu-o no peito. Zack gritou de surpresa. Ele foi jogado para trás. Uma fonte pura e densa de mana penetrou nele. Mas ele não tem círculos para receber mana. Sem um lugar para armazená-lo, toda aquela mana destruiria seu corpo. Ele precisa fazer algo urgentemente. Ele ativou o espírito da alma. Com a ajuda do éter, ele esconderá a mana e sele-a no buraco etéreo. Seu rosto se contorceu de tensão. Um redemoinho de fogo e poeira subiu do local onde antes estava o cubo de vidro com o coração do dragão. Zack Draker estava sob uma pressão tremenda. Não conseguia ficar de pé. Estava pressionado contra o chão. Em poucos minutos tudo acabou. O cara sobreviveu. A imagem de um dragão brilhando em seu peito. O coração desapareceu da sala. Parece que esse mana realmente pertencia ao dragão Bahamut. Zack Draker viu seu reflexo em um fragmento de cubo. Desenho de dragão. Foi porque ele selou a mana de Bahamut? O sistema disse ao cara que ele acabara de absorver o coração de um dragão. Várias janelas se abriram na frente de Zack ao mesmo tempo. Seu corpo foi alterado para divino. Parte do poder que Zack não consegue controlar foi comprimido e selado. Como herdeiro, o cara pode abrir a biblioteca do Terrakan Draker. Zack não conseguiu lidar com todas as informações. Fechou todas as janelas para lidar com isso mais tarde. Uma mensagem chamou sua atenção e ele pediu ao sistema para deixá-la. Parece que seu ancestral foi generoso. O sistema perguntou se ele queria abrir o outro presente moribundo de Terrakan Draker. Claro, Zack queria, e o sistema colocou uma pequena caixa na frente dele. Quando Zack viu o que havia nele, ficou surpreso ao encontrar as palavras certas. Ele voltou para a mansão platina e escondeu alguns dos itens que havia tirado da masmorra em um armário. Chegou a hora de ler atentamente as novidades que o sistema lhe oferece. Uma longa mensagem apareceu na janela de status, detalhando os títulos e habilidades do usuário. Poder. Controle de dragão, corpo divino, habilidades de cura, defesa mental e muito mais. Dragon's Newbie. Um feitiço cheio de poder foi bloqueado devido à falta de experiência do usuário. Zack estava muito interessado em físico e poder, e o feitiço seria desbloqueado assim que ele ficasse mais forte. Quanto ao poder, era o controle do dragão. Zack pode invocar dragões sob seu controle e eles obedecerão às suas ordens. E seu físico significava que seu corpo era capaz de funcionar no mais alto nível. A velocidade de preparação para a batalha e a velocidade de transmissão das ondas aéreas foram aumentadas. Essas descrições realmente não ajudaram o cara. Uma janela de status também apareceu associada ao próprio Terrakan Draker. Zack pediu ao sistema para abrir esta janela específica, mas ela, assim como a biblioteca protegida de Terrakan, não abriu. Para abri-la foi necessário atualizar as informações. Para fazer isso, Zack precisava ir aonde isso pudesse ser feito. O sistema abriu o minimapa e Zack percebeu que precisava ir para Valhalla. Valhalla é a instituição educacional de maior prestígio para a formação de cavaleiros. Pessoas não autorizadas, exceto administradores, estão proibidas de entrar neste território. Zack nem planejou ir para Valhalla depois da academia. Mas como há algo relacionado com o presente moribundo de Terrakan, então ele deveria mudar um pouco seus planos. Ele terá que permanecer parte da maldita família Draker por algum tempo ainda. Com um suspiro, Zack ativou e abriu o livro de missões de nível básico. O treinamento começou. Ao final do treinamento, o sistema prometia uma tarefa que contribuiria para o desenvolvimento do usuário. Assim que for concluído, Zack receberá uma recompensa. Isso lembrou Zack de missões de guildas de aventureiros ou missões mercenárias. Um mapa estranho apareceu ao lado de Zack e tudo foi preenchido com luz azul. Zack se viu em um lugar desconhecido, onde ficou em um espaço vazio no chão de uma gaiola. Ele foi teletransportado novamente? Embora desta vez houvesse a sensação de que este lugar era diferente do passado, Zack sentiu algum movimento atrás dele e se virou. A primeira coisa que viu foi um porrete cheio de espinhos voando em sua cabeça. Um orc feroz estava segurando uma clava, e ele não estava sozinho. O sistema dizia ao cara que ele precisava derrotar os monstros no tempo previsto, usando suas habilidades.
O tempo era de 1 hora. Zeke imediatamente tirou sua espada do inventário. Ele percebeu que o treinamento tentava criar situações nas quais ele pudesse tirar vantagem do sistema. Se ele tivesse acontecido algo assim em sua vida anterior, ele não teria morrido tão ingloriamente. Neste momento, os orques estavam atacando o homem. 3 porretes atingiram o local onde o homem acabara de ficar. Mas ele não estava mais lá. Ativando ataques rápidos e um golpe, Zeke lutou contra os 3 monstros. O enorme Claymore em suas mãos parecia leve como uma pena para o cara. Todo o campo de batalha estava coberto de sangue de monstros. Este foi provavelmente o resultado do corpo divino. Com esta habilidade, você pode derrotar facilmente o Cavaleiro Roxo. A missão foi concluída e Zeke voltou. Foi tudo uma ilusão? As sensações eram muito reais. O sistema concedeu bônus e pontos a Zeke por completar a missão. Agora ele poderia comprar itens e os olhos de Zeke brilharam ao ver o que ele poderia comprar. Carne de gigante, sopro de gigante de fogo. Aqui você poderia comprar relíquias raras que custavam uma fortuna. Se você revendê-los mais tarde, poderá ganhar dinheiro. Zeke fechou todas as janelas do sistema e, espreguiçando-se, caminhou em direção à saída. Hoje foi um dia difícil para ele. Ele precisa de uma boa noite de sono. No centro de pesquisa, o professor Fanon perguntou surpreso como o cara conseguiu encontrar uma pedra de mana de alta densidade tão rapidamente. Zeke não explicou nada. Ele estava mais interessado em quanto tempo levaria para preparar a fritadeira agora. O professor respondeu que estava tudo pronto. Zeke sentiu que Fanon não confiava muito nele. Cada vez que essas pedras de mana são encontradas no continente, elas são registradas em vários textos antigos. E os direitos de propriedade são emitidos para eles. Assim, ao verificar o número de registro, você poderá saber onde e quando a pedra de mana foi encontrada e o nome de seu dono. Mas a pedra que Fanon segurava nas mãos não foi registrada em lugar nenhum. O professor verificou isso na enciclopédia de registro de pedras de mana. Zeke sabia que era porque foi o primeiro a encontrar essas pedras. Mas ele gostou da capacidade do professor de duvidar, em vez de acreditar cegamente. E também sua prudência e habilidade. Ele é talentoso demais para apodrecer num lugar como este. Agora que Fanon verificou tudo, eles poderiam ir para a forja. Galleon imediatamente tentou ligar o carro. Fanon e Zeke observaram-no trabalhar. A forja brilhava com explosões de poder e feitiços mágicos. Cleon Hulbert estava mais feliz do que nunca. Seu sonho se tornou realidade. Zeke e Fanon não ficaram menos satisfeitos, mas era hora de Zeke ir às palestras. Ele se despediu de seus companheiros e fugiu. Galeão acompanhou-o até a soleira e agradeceu calorosamente. Zeke o lembrou do que o ferreiro lhe havia prometido. Galeão estava pronto para fazer tudo o que o cara pedisse. Zeke tirou a caixa, abriu-a e mostrou o conteúdo a Galeão. Um ferreiro pode fazer uma espada com isso? Os olhos de Galeão se arregalaram. Ele não esperava ver em sua forja presa do dragão. E não era uma presa comum, mas a presa mais afiada do dragão amaldiçoado Bahamut. Este foi o segundo presente moribundo de Terakan Draker. Durante sua vida, Terakan, no fim das contas, foi um colecionador ávido. O ferreiro abaixou repentinamente a cabeça e começou a chorar. O Sr. Draker o ajudou a criar um braseiro mágico e agora confia nele para criar uma arma a partir da presa de um dragão. Ele fará de tudo e superará as expectativas do jovem mestre. O Galeão Halbert criaria uma lâmina para ele, mesmo ao custo de sua própria vida. Zeke lembrou que a mesma situação aconteceu em seu passado. Então o Galeão Hulbert adulto também prometeu criar uma arma para ele, mesmo ao custo de sua vida. Esse cara não mudou. Zeke se perguntou que tipo de espada o talentoso ferreiro criaria desta vez. Galeon imediatamente começou a trabalhar, e Zeke estava ansioso para ver o que poderia fazer. Zeke entrou em seu quarto na mansão Platinum muito cansado. Ele gastou tanto esforço criando a espada. Após o duelo com Duke, uma semana se passou desde que Zeke recebeu uma carta dele. Algo iria acontecer mais cedo ou mais tarde. E aconteceu. Duke foi pessoalmente ao quarto de Zeke e perguntou por que ele não foi até ele na estufa. Duke ficou com tanta raiva que Zeke percebeu que eles queriam matá-lo. Ele respondeu preguiçosamente que o próprio Duke havia escrito para Zeke encontrá-lo quando ele quisesse lutar novamente. Então Zeke não tinha esse desejo. Antes que ele pudesse terminar de falar, Duke saltou até ele e o agarrou pelo peito. Ele precisava ouvir a verdade daquele merdinha. Ele balançou e jogou Zeke direto pela janela aberta, decolando. Zeke tentou agarrar alguma coisa,
Aqui está alto e se ele cair não terá tempo de sarar. A mão de ferro de Duke agarrou o cara pelo pescoço e não o deixou cair. Como ele não teve vontade de lutar com ele? Ele não vai acreditar na vida real. Não comparecer aos seus convites. Como é isso? Zeke pairou no ar e ouviu as afirmações do Cavaleiro Negro. Ele tinha a sensação de que o cara estava fazendo de tudo para irritá-lo. Zeke tem 5 segundos, e é melhor confessar tudo. Zeke, apesar de sua posição, sorriu e disse que seu interlocutor era muito engraçado. Duke quase abriu os dedos. Zeke continuou dizendo que Duke nem mesmo lhe contou quem ele realmente era. Ele está errado? Quem é o verdadeiro jardineiro Dexter? Duke jogou o cara de volta para a sala com um movimento e ele rolou no chão. Tendo batido na parede, Zeke decidiu que havia sofrido uma leve concussão, e Duke na época admitiu que estava certo. Duke se apresentou. Ele já foi o Cavaleiro Negro e seu nome é Luke Draker. Zeke levantou-se com dificuldade e fez uma reverência. Ele pediu desculpas por desrespeitar seu familiar, o nobre Cavaleiro Negro. Duke não poderia se enganar. Percebeu que o menino havia planejado tudo. Zeke negou. Duke se virou e caminhou em direção à saída. Zeke gritou atrás dele que Duke lhe disse que ele era o Cavaleiro Negro. Duke respondeu que isso já estava no passado. Zeke nunca tinha ouvido falar de alguém sendo expulso dos Cavaleiros, mas Duke não queria envolver a conversa. Então Zeke disse que também contaria toda a verdade sobre si mesmo. Duke respondeu que o menino já sabia quem ele era e fez toda essa atuação para se tornar seu aluno. Zeke admitiu que isso era verdade. Duke notou que o menino tem muito atrevimento, mas gosta. Ok, ele aceitará o menino como seu aluno. Zeke ficou surpreso que tudo aconteceu tão facilmente. Ele decidiu agir antes que seja tarde demais. Ele caiu de joelhos e proferiu as palavras de um juramento. Ele declara sua intenção de se tornar aluno do nobre Duke Draker e, com sua ajuda, ganhar sabedoria e força para glorificar o nome de seu mentor. Duke observou que poucas pessoas agora conhecem o texto do juramento, ao qual Zeke respondeu modestamente que a cultura é uma virtude necessária de um cavaleiro. Ao que Duke disse que seu ensinamento é uma cobra muito astuta. Zeke ficou muito curioso porque Duke o aceitou como aluno. Ele perguntou diretamente ao seu novo professor sobre isso. Duke era conhecido por não aceitar ninguém. Somente Andrei, um gênio de seu século depois de muita persuasão, tornou-se seu aluno. Então, por que Duke concordou tão facilmente? Embora Zeke supusesse que durante o duelo, Duke viu o potencial do cara que superava as habilidades de Andrei. Ele imediatamente expressou essa suposição a Duke, e ele não sabia se ria ou chorava. Se fosse uma questão de habilidade, ele teria ensinado melhor Reina Turum. Ele gostou da tenacidade do cara. Para atingir o nível de Cavaleiro Vermelho ou Negro, só o talento não é suficiente. Os talentosos nunca enfrentam problemas e desmoronam diante de adversidades reais. Zeke sabia que os gênios mais famosos, que estavam destinados ao destino de pelo menos os Cavaleiros Vermelhos, não apenas não alcançaram esse título, mas também permaneceram Cavaleiros Azuis até o fim de suas vidas. Duke decidiu parar de conversar e 1 hora depois, Zeke já estava na academia do Western Greenhouse, da qual ele nem sabia. Ele estava correndo em círculos pela 3ª hora, esperando a professora. Finalmente ele apareceu. Duke atacou o estudante em fuga sem mais delongas e agarrou sua mão enluvada. Zeke puxou a mão e impediu o professor de tocá-la. Ele não queria que ele ouvisse seu pulso. Duke perguntou quais problemas o cara tinha com o pulso. Ele percebeu isso quase imediatamente quando eles brigaram na enfermaria e depois na estufa. E mesmo depois de Zeke ter corrido 500 voltas, Duke não sentiu uma gota de sua aura. E agora, ele me impediu de verificar meu pulso. Ele precisa saber a verdade. O cara não sabe usar uma aura? Foi um desastre, e Zeke não conseguiu dizer nada. Duke continuou dizendo que viu uma estátua de bronze. Depois houve muito entusiasmo por causa do brilho dourado nunca antes visto. Se isso for verdade, então por que Zeke não deixa você verificar o pulso dele? Ziku não conseguiu dizer nada. Abaixou a cabeça. Ele viu que Duke não suspeitava dele. Um Draker incapaz de controlar sua aura é uma situação fora do comum. Duke está bastante curioso. Zeke tem muita sorte de ter Duke na sua frente. Se o cara conseguir a espada brilhante de Graham, ninguém suspeitará de sua aura. Enquanto isso, precisamos ter cuidado. Não há necessidade de mentir mais. Ao contrário de sua vida anterior, onde foi o primeiro perdedor a despertar, tudo mudou agora. Ele tirou as luvas e ativou sua habilidade Reflexão de Mana. Uma explosão de energia iluminou o ginásio.
Zack disse que ele é realmente um sangue puro e tem a habilidade de refletir mana. Mas por alguma razão, ele não pode usar aura. Zeke esperava que esse tipo de verdade o ajudasse a esconder suas mentiras. Duke ficou surpreso com a confissão do menino. Zeke continuou a representar o ato e começou a chorar. Se descobrir que Draker não consegue usar aura, ele será expulso daqui. Ele está com medo. Ele estendeu a mão para Duke para que pudesse sentir seu pulso. Duke achava que o cara guardava um rancor impróprio para sua idade, mas ele era apenas uma criança. No entanto, por que Duke não sente sua aura, apesar do fato de o cara ter despertado com sucesso? Zeke entendeu que mesmo depois de sentir o pulso, Duke não tinha certeza de quão verdadeira era a cerimônia de bênção. Mesmo que seja verdade que Zeke não despertou com a aura, o próprio Duke encontrará um motivo para explicar tudo. Duke pensou sobre isso, e disse que provavelmente era porque Zeke era inconstante. Isso era de se esperar. Se você não conhece o conceito de aulas, é bastante natural pensar assim. Zeke perguntou em voz alta o que era, e Duke disse que esse termo é usado para pessoas com habilidades anormais. Por exemplo, criar aura e mana ao mesmo tempo, ou a capacidade de ver o futuro. As pessoas não tratam muito bem pessoas inconstantes, então Zack não deveria contar a ninguém sobre isso. Duke considerou Zack instável devido à sua resistência insana e capacidade de recuperação. Curar feridas internas leva tempo, e Zack se recuperou quase instantaneamente. Duke tem certeza de que foi preciso muita energia, e essa energia era a aura. Como é constantemente gasto em resistência e cura, quase não resta quase nenhuma quantia para percepção. Esta foi a hipótese de Duke. Zeke achou que isso parecia plausível. Ele se voltou para o mestre com entusiasmo. Se não pudesse usar a aura, não corresponderia às esperanças do professor. Duke riu e pediu ao menino que não pensasse nisso. Sua técnica de tempestade, uma arte especial que não utiliza aura. Em essência, uma arte especial é uma técnica especial criada por um cavaleiro que alcançou grandes alturas. Essa habilidade geralmente é usada para matar dragões, então seria mais correto usar aura, mas a arte da tempestade usa o corpo treinado do Duke Draker. E agora ele vai mostrar para Zack. Duke se moveu tão rápido que Zack não conseguiu segui-lo. 1 minuto depois, ele apareceu no local de onde começou a demonstrar sua técnica. Zack perguntou se o professor se importaria se ele repetisse seus movimentos agora. Duke ficou novamente surpreso com o aluno autoconfiante que encontrou. Deixe-o tentar. Zack pulou da cadeira, e o surpreso Duke viu que seu aluno havia desaparecido. Imitando os movimentos de Duke, Zack viu claramente algo que não havia notado antes. Esses passos foram dados como se ele estivesse lutando contra alguém. Estes são para atacar. Estes são para se esquivar. Aqui ele encurtou a distância e aqui ele a aumentou. Por trás de cada passo existe um objetivo específico. Zeke parou na frente do professor espantado, que não conseguia acreditar no que via. Não é que há uma semana ele não era nada, mas não era tão bom assim. O que aconteceu esta semana? O próprio Zack sabia que havia uma grande diferença entre os passos deles. E Duke tinha certeza de que seu aluno era perfeito. Zeke perguntou se isso seria suficiente para obter a classificação negra. Duke gostaria que o cara tivesse menos arrogância, então ele não teria valor. 1 mês após o início dos treinos com Duke, Zeke estava comendo como um louco no refeitório. Os outros estudantes ficaram maravilhados com seu apetite. Ele não teve tempo de engolir outro pedaço quando Andrei se aproximou dele e pediu que lhe desse algum tempo. Zeke respondeu que estava pronto para ouvi-lo agora mesmo. À mesa. Andrei perguntou diretamente ao cara como ele conseguiu persuadir Sir Dexter a aceitá-lo como estudante. Como o próprio Andrei ainda não havia se tornado aluno de Duke, a notícia de que Zeke havia se tornado o alarmou. Com a boca cheia, ele respondeu que não tinha feito nada. O próprio Sir Dexter havia sugerido. Andrei escureceu. E ele perguntou se a raça pura desempenhou um papel aqui? Zack ficou surpreso com a pergunta. Parece que Andrei tem um verdadeiro complexo de inferioridade. Zeke enxugou a boca e respondeu que, claro, o professor estava interessado em seu pedigree. Mas será que Andrei realmente acha que Sir Dexter é o tipo de pessoa que escolhe um aluno por um motivo tão simples? O fato de Zack ter conseguido interessar o mestre é uma prova de suas habilidades. Talvez Andrei precise fazer pelo menos um pouco de esforço? No ginásio Western Greenhouse, Zeke e Duke observaram Andrei dar voltas pela arena. Duke não entendeu o que aconteceu com o cara. Ele estava muito interessado. Ele veio e implorou ao mestre, afirmou que não se importava em ser seu servo desde que lhe desse aulas.
Duke deixou escapar que o levaria se corresse 300 voltas sem aura, e este é o resultado. Andrei já mal engatinhava. Duke gostou da tenacidade do cara. E Zeke decidiu que estava errado ao avaliar Andrei como um cretino presunçoso. Esse cara realmente tem uma espinha dorsal muito forte.